doutora Ximene Antunes, médica endocrinologista formada pelo Instituto de Estudos de Endocrinologia do Brasil e mestre em endocrinologia formada pela Universidade Federal Fluminense e mestre também em endocrinologia pela Universidade Federal... FRJ. Não, pela UFRJ. Isso. No começo, assim, eu fico um pouco nervosa. Desculpa, viu, da complicação. Que isso, imagina. Dá uma cortadinha. Eu não sei se o áudio tá bom, tá bom? Eu botei isso aqui, fica melhor assim? Dá para me ouvir? Tá bom, eu tô te ouvindo bem. Tô te ouvindo bem. Ah, tá. Então tá ótima. E aí, como é que vocês estão, gente? Então, o pessoal fez um monte de pergunta, né, Ximene? Que bom. Assim que é bom, que a gente pode discutir bastante coisa. A Aba se sente muito orgulhosa de ter você com a gente. A gente vê que você é uma médica super atuante aí nas redes sociais. Isso é tão importante, que chega aonde a gente precisa chegar, né? Exatamente. Muito obrigada pelas informações, muito obrigada pela parceria. Que isso. Muito obrigada a vocês pelo convite. Muito obrigada. Acho muito importante o trabalho que vocês fazem de divulgar informação, né? Porque a gente vê como que as pessoas não têm noção. Doenças raras, então, que às vezes nem o médico conhece, os médicos, né, muito generalistas, às vezes nem conhecem a doença, então o paciente sofre muito, né? Fica, às vezes, meses, anos para receber um diagnóstico e muitas vezes não consegue também ter acompanhamento especialista, ficar perdido, né? É difícil a gente conseguir encontrar informações de qualidade também na internet, porque muita gente vai para o Google, chega lá, tem um monte de coisa errada. Então, o trabalho que vocês fazem, eu acho muito bonito. Eu entrei no site de vocês para conhecer, ouvir como vocês divulgam informações, como vocês ajudam as pessoas. Eu acho isso extremamente importante. Parabéns vocês pelo trabalho, que é muito difícil encontrar gente que tem essa vontade mesmo de fazer o bem pelo bem, né? Sem nenhum tipo de interesse secundário, só de fazer o bem mesmo. A nossa missão aí é ajudar os pacientes, né? Então, o que a gente puder fazer para melhorar, eu sendo paciente, eu sei muito bem o que é isso, o que a gente passa. Eu ainda tenho conforto ainda, já tenho o privilégio de ser médica. Então, a gente quer ajudar todo mundo do Brasil. Que bom. Parabéns mesmo. Obrigada. É isso que a gente gosta de ouvir, né? Tanto o lado do paciente falando, olha, obrigado pelo apoio, tanto o lado dos especialistas também agradecendo a gente pelas informações. É isso que faz a gente não parar. Com certeza. Eu já vou mandar para vários pacientes. Eu até estava falando, não sei se foi com você, porque eu falei pelo Instagram aqui da Aba. A gente já até troca informações de pacientes, né? O FRJ já tem muito paciente que estão com vocês, né? Isso é muito importante. Então, que vocês se mantenham fortes cada vez mais e cresçam cada vez mais. Que bom. Por isso precisamos nos unir, né? Com certeza. Bom, semana passada a gente teve uma live com a sua amiga, a doutora Aline Moraes. Não sei se você acompanhou. Eu vi, eu assisti, acompanhei. Muito boa aula. Muito legal. Então, hoje, eu acho que as questões estão mais um pouquinho, não tão básicas da doença, né? Pode ver, né? É porque ela esclareceu já muita coisa, né? Esclareceu muita coisa, então ela já deu um embasamento bom para a gente passar, de repente, para outras questões um pouco mais complexas. Perfeito. É isso mesmo. Então, eu vou começar pela primeira pergunta. Tudo bem, Ximene? Claro. Vamos lá, gente. Continuo com sódio baixo, mesmo tomando 7,5 miligramas de prednisona e 0,1 miligramas de Florinef ao dia. Quando sinto a pressão baixar, tomo água com sal. Isso pode fazer mal? Podemos comer mais sal que as pessoas que não têm insuficiência adrenal? Então, gente, quando a gente fala de sódio baixo, a gente tem que lembrar o seguinte, né? Tanto, assim, a insuficiência adrenal, ela tem algumas manifestações, né? Como a gente já falou, a Aline já explicou, né, na live passada. E algumas alterações laboratoriais também são muito típicas, como, por exemplo, o sódio baixo e o potássio alto, tá? Então, se a gente tem insuficiência adrenal e está repondo com corticoides, com mineralocorticoides de maneira adequada, a tendência é que isso se resolva. Só que assim, hiponatremia, que é sódio baixo, não é a única causa de deficiência de cortisol ou de mineralocorticoide. Existem outras causas que precisam ser avaliadas. Então, assim, se a gente está falando num contexto de um paciente com insuficiência adrenal, só o sódio baixo não dá ainda muito parâmetro para a gente saber o que é. A gente tem que avaliar principalmente o paciente clinicamente. Além do sódio baixo, se você tem, por exemplo,
hipotensão postural, que é quando a pressão cai muito na mudança de decúbito, né, do deitado para o sentado ou em pé. Se você tem outras alterações como potássio alto, atividade de renina, que são outras coisas que a gente pede no exame para avaliar, isso pode falar a favor de uma necessidade de ajuste do Florinef. Então, por exemplo, ela está falando aí que usa 0,1. Existe a dose que a gente pode chegar até 0,2. Mas isso, para ter certeza se realmente é pela necessidade de aumentar esse mineralocorticoide, só realmente com consulta médica, né? Isso é uma coisa que não dá para a gente ficar inferindo, porque, como eu falei, a gente tem que juntar vários critérios. Critérios clínicos, né? Que é a questão da pressão arterial, do peso, se tem edema, se não tem, que são coisas que a gente olha até para ver se tem excesso de corticoide, de cortisol ou não. E avaliar esses outros parâmetros laboratoriais também. E fazer o diagnóstico diferencial, porque, gente, sódio baixo é o tipo de alteração laboratorial mais comum que existe. Tem que ver se também não tem outra coisa associada, entendeu? Então, em relação a isso, realmente tem que avaliar com o médico. Agora, em relação ao sal, o que a gente sabe, né? Que para paciente com insuficiência adrenal primária, o recomendado é não fazer restrição de sal. A gente sempre recomenda isso. Por quê? Porque ele já tem uma tendência à hipovolemia, né? Já tem uma tendência à desidratação. Então, se você faz uma dieta, por exemplo, lipossódica, que é o que a gente faz para o paciente hipertenso, por exemplo, a gente restringe o sal, esse paciente pode ter sintomas. Então, a gente sempre fala, não, você não precisa restringir sal, você tem que manter os níveis de sal normal na sua dieta, na sua alimentação, tá? Em alguns casos em que você tem uma perda maior de sódio, por exemplo, o paciente tem insuficiência adrenal primária, tem Addison e gosta de correr, participar de maratona, de corridas. Aí, no Rio de Janeiro aqui, por exemplo, que é um calor, né, tremendo, então sua muito. Nesses casos, às vezes, até tem que aumentar um pouquinho o aporte de sódio, né? Então, então, assim, a gente tem que manter os níveis de sal na comida normal, sem ficar restringindo muito, mas isso também não libera o paciente para ele se ingerir quilos de sal, comer muito, porque a gente já sabe que o brasileiro tem uma tendência a ter uma dieta muito rica em sal. Né? A gente fez uma pesquisa recentemente, foi feita uma pesquisa que mostrou que o brasileiro ingere aproximadamente, uma média de ingestão de sal, né? De sódio, no caso, do brasileiro, em torno de 11 a 12 gramas por dia, sendo que a Organização Mundial da Saúde recomenda até 5 gramas. Então, a gente já tende a comer muito sal, entendeu? Então, acho que essa preocupação de eu posso comer muito sal, provavelmente já está comendo, né? O que você não pode fazer é restrição, comer muito abaixo, entendeu? Então, assim, tirando isso, não tem nenhum problema. Isso que ela falou, como é que é? Toma copinho de água com sal, né? É, com sal, Então, não tem problema. Se ela falou que sente que a pressão está baixando, quer dizer, não tem uma coisa assim muito objetiva em relação se realmente está tendo hipotensão. Mas não tem problema, porque isso não vai causar nenhum mal, tá? Ok. Segunda pergunta. Pacientes de Addison podem tomar dose de corticoide superior à dose fisiológica? Nesse caso, a orientação é diferente para pacientes de hiperplasia adrenal congênita? Então, é importante a gente saber que existe uma diferença, né? Porque quando a gente fala assim, insuficiência adrenal primária, o mundo se abre, porque existem milhões de causas, né? Milhares de causas. No Brasil, quando a gente fala assim, no Brasil, a principal causa de insuficiência adrenal primária crônica é a adrenalite autoimune, né? Que a gente acaba falando de Addison como sinônimo dessa questão autoimune. Mas a segunda causa é tuberculose, por exemplo. Então, a gente tem muitas causas. Tá? E nesse contexto que a gente tem a doença de Addison, nessa questão autoimune, o que acontece? Você tem uma destruição do córtex adrenal por um ataque autoimune. Você destrói a glândula, né? O córtex adrenal, no caso. E a hiperplasia adrenal congênita é totalmente diferente. E é importante a gente entender essa fisiopatologia diferente, porque o tratamento vai ter objetivos diferentes. Entendeu? Embora as duas possam cursar com deficiência de cortisol, é completamente diferente. Na hiperplasia adrenal, o que acontece? A hiperplasia adrenal congênita, ela é um conjunto de várias doenças causadas pela deficiência de alguma enzima da via que sintetiza o cortisol, o glicocorticoide, tá? E aí o que acontece? Você tem lá primeiramente o colesterol, que é o substrato inicial. Ele vai sofrer ação de uma enzima e vai virar pregnenolona. Aí ela vai sofrer ação de outra enzima e vai virar outra substância. E aí, nessa escadinha, ela vai chegar à via final, que é a aldosterona, de um lado. Na outra via, você também tem essa escadinha e vai chegar o cortisol.
e na outra você vai ter os hormônios androgênios, que é a androstenediona, o DEA, que são os hormônios androgênios produzidos pela adrenal. Se você tem deficiência em qualquer um desses pontos dessa escadinha, você vai ter uma hiperplasia adrenal, né? E no caso da hiperplasia adrenal congênita, quase 90% dos casos, a deficiência de uma enzima chamada 21-hidroxilase, que é uma enzima responsável pela via que vai levar até o cortisol, até a síntese do cortisol. Então, o que acontece? A hiperplasia adrenal congênita, né, é uma doença genética, você vai ter deficiência dessa enzima, não vai sintetizar o cortisol lá embaixo. Então, esses níveis baixos de cortisol, ele não vai conseguir lá em cima na hipófise inibir o ACTH, né? Porque o ACTH produzido pela hipófise é que vai estimular as adrenais. Aí o que acontece? O ACTH continua autoestimulando muito essas adrenais, elas crescem e hiperplasiam. Hiperplasiar é isso, né? Crescer. Por isso que é hiperplasia adrenal congênita. Então, por que eu estou falando isso? Porque no caso do Addison, que você tem a deficiência do cortisol porque você destruiu a glândula, o seu objetivo é simplesmente repor aquele hormônio, o mínimo necessário para que o paciente fique bem. Você só quer repor. Você quer dar para ele o que está faltando. Agora, vamos para a hiperplasia. Hiperplasia, não. Qual o problema da deficiência dessa enzima? O outro hormônio que ficou aqui em cima e não conseguiu ser metabolizado, vamos dizer assim, não sofreu a ação da enzima que está faltando, ele se acumula aqui. E ele vai ser desviado para a via dos androgênios. Por isso que a gente tem excesso de hormônios androgênios, que vão causar o quê? A virilização na mulher, né? E vai fazer a pubarca precoce, a criança vai perder a altura, a adolescente vai ficar com hirsutismo, que é pelinho no rosto de distribuição masculina, irregularidade menstrual. O menino vai ter puberdade precoce, porque você precocemente tem aqueles androgênios sendo produzidos. Então, o nosso objetivo na hiperplasia adrenal não é só repor o corticoide, a gente quer que diminua esses níveis. E aí, o que vai ser de diferente nisso? A dose pode ser até um pouco maior. Porque o nosso objetivo não é reduzir esses níveis de androgênio, a gente quer lá em cima bloquear o ACTH. Falar para ele, olha só, para de estimular a adrenal, cara. Para com isso, porque tá dando muito androgênio aqui. Então, o objetivo é diferente. Então, os níveis usados vão ser um pouco diferentes, entendeu? Então, assim, em relação ao Addison, que ele fala de dose superior fisiológica, a gente nunca tenta fazer isso, né? Nunca é o nosso objetivo fazer acima do fisiológico. Porque o nome já está falando suprafisiológico. Tudo que é fora do fisiológico, ele causa risco. A gente sabe que o cortisol ele é fundamental para a nossa existência, né? Se a gente não tiver cortisol de maneira nenhuma, a gente pode ter uma crise adrenal e morrer. Isso é muito importante. Mas ele em excesso causa o que a gente chama de síndrome de Cushing. E o excesso do cortisol é extremamente danoso, né? Ele vai causar hiperglicemia, osteoporose, catarata, aumento de peso. Então, assim, é muito grave também. Então, a gente nunca quer o suprafisiológico. A gente quer sempre manter o que seria o normal. O objetivo de toda a reposição nesse sentido é fazer com que o paciente com Addison tenha uma vida normal, né? Tenha o cortisol funcionando como se fosse uma pessoa que não tem problema não tem insuficiência adrenal. Então, se a gente está fazendo demais, a gente está fazendo iatrogenia, está fazendo hipercortisolismo. Isso nunca vai ser nossa meta, tá bom? Nossa, excelente, adorei sua resposta, sua explicação. Muito boa. Que bom, gente. Vamos ver se espero que fique claro. Tá excelente. Eu tô vendo que tem alguém que pergunta daqui. Depois a gente pode abrir aqui, né? Porque eu tô vendo algumas perguntas aqui. Bom, tá, pode falar. Bom, terceira pergunta. Existe alguma pesquisa com transplante de adrenal? Então, isso daí já foi discutido desde os anos 60, 70, que já houve discussão em relação a essa questão de transplante, mas parece assim que os resultados não foram muito promissores. E também depois com o advento das novas formas de reposição, né, com a hidrocortisona oral, com todos os outros corticoides sintéticos, isso eu acho que acabou deixando um pouco de lado, né? Hoje em dia a gente tem até alguns estudos, não com transplante do órgão, né, mas assim, com transplante de células adrenocorticais. Tem muita coisa sendo estudada, mas eu vejo assim, um empenho assim, muito grande, principalmente em relação a melhorar a reposição do cortisol. Então, por exemplo, o que a gente tem atualmente? A gente tem as hidrocortisonas de liberação lenta, né? Tem o Plenadrem, tem o
o Cronocort, por exemplo, tem até bomba de infusão de corticoide subcutânea, que no Brasil a gente não tem isso ainda, mas isso é uma coisa que já é discutida lá fora. Então você tem várias formas que tem se tentado fazer de melhorar a reposição, para fazer com que ela seja o mais fisiológico possível. Então acho que isso é o que as pessoas estão focando mais. Além de outras terapias mais modernas, de questões moleculares, genéticas, mas eu acho que, assim, eu acredito, né, que a questão do transplante caiu um pouco por terra. Porque a gente tem que lembrar que um transplante de órgão sólido, né, um transplante halogênico, é uma coisa, assim, extremamente complexa. Você tem que, né, você fazer uma cirurgia, que tem que ter um especialista, e depois você vai ter que utilizar uma medicação para evitar imunossupressora, para não perder o enxerto. Então, talvez o custo para o paciente disso, né, seja pior do que ele fazer um tratamento oral, entendeu? Então, eu acredito que isso não seja mais discutido por conta disso, mas isso tem na literatura já relatado. Não é uma coisa assim, uma novidade para frente, é uma coisa que já foi vista lá atrás. Tá bom? Joia. Bom, quarta pergunta. A terapia gênica seria uma esperança para os addisonianos? Terapia gênica. Olha, essa ideia da terapia gênica, né, a teoria, ela é muito interessante, né, de você tentar utilizar genes, né, com fins terapêuticos, enfim. Isso tudo é muito interessante, mas assim, isso é muito novo na medicina, né? A gente está caminhando muito nessa questão. Então, assim, falar de terapia gênica para isso hoje em dia é uma coisa assim que ainda é muito incipiente. A gente tem assim, tem alguns estudos, né, usando células troncos, né, terapia gênica para pacientes, mas é específico para pacientes com adrenoleucodistrofia, que é uma doença gravíssima que cursa com insuficiência adrenal primária, tá? Mas, assim, é mais voltada para esse tipo de doenças mais raras, mais graves, que tem outras manifestações. Por exemplo, a adrenoleucodistrofia tem manifestações neurológicas, hepáticas, é uma doença bem mais grave. Mas só para a AIDS autoimune, a gente ainda não vê muito isso. Então, acho que, assim, a gente está caminhando, na verdade. A terapia gênica é muito recente na medicina. A gente vai ter que esperar, talvez, daqui a 20, 30 anos para ver o benefício disso, se isso realmente é aplicável. Porque, assim, tem muito estudo em modelos animais. A gente tem muito estudo em células, mas quando parte para o ser humano, até chegar na gente, de fato, isso eu acho que vai demorar um pouco. Isso está crescendo muito na parte oncológica, né? De leucemias, enfim. Mas para a gente aqui da endócrina, eu acho que isso ainda é muito incipiente. Então é muito cedo falar disso ainda. Mas eu acho que no futuro a gente ainda vai ter muita novidade, porque a medicina avança de uma maneira assim que é impressionante. Você abre o PubMed, em 2 dias já é 30 mil artigos. Você pesquisa uma coisa hoje, você abre amanhã, tem mais 55 artigos novos, de trabalhos novos que pessoas estão fazendo. Então eu vejo como assim, como tem gente interessada em fazer pesquisa, em responder perguntas que a gente ainda não tem resposta, né? Então, com certeza, daqui a alguns anos, o tratamento para Addison vai ser muito melhor. Vai ser muito melhor, não tenho dúvida disso. A gente vê isso nitidamente, que tem muita gente estudando. No FRJ mesmo, tem um grupo de adrenal que é fortíssimo, estuda o tempo todo isso. Então, assim, com certeza, daqui a 5, 10 anos, a tendência é mudar o tratamento, é ficar cada vez melhor. Isso eu não tenho dúvida. A nossa realidade agora é conseguir a hidrocortisona para o Brasil, né? Tá vendo? Uma coisa básica, a gente tá falando de terapia gênica e a gente não consegue um hidrocortisona oral padronizado, a gente não consegue trazer a hidrocortisona de liberação lenta para cá, nem o kit emergencial a gente consegue trazer, né? Dar para os pacientes. Então, assim, a gente está precisando melhorar muita coisa básica até a gente chegar nesses níveis de complexidade maiores, né? Infelizmente, a gente já está engateando demais, né? Bom, quinta questão. A medicação que tomamos para repor o cortisol sempre leva a culpa por manifestarmos outras patologias ou mal-estar. Afinal, o corticoide é o mocinho ou o vilão? Essa pergunta é muito boa. Então, realmente, eles têm razão. Porque quando você tem insuficiência adrenal, toma corticoide, a primeira coisa que a pessoa vai falar é que é do corticoide, Mas, então, essa questão, né, do mocinho ou vilão vai depender sempre da dose, né? Porque corticoide é assim, para a insuficiência adrenal ele é necessário, mas se ele for em excesso, ele vira um problema. Então, o ajuste da dose do cortisol, ele é muito fino, é um ajuste fino. Você vai fazendo a consulta, variando vários parâmetros, nunca a dosagem do cortisol, isso é bom lembrar. Tem muita gente que fica nessa angústia, eu dosei meu cortisol, deu não sei quanto. Gente, cortisol não é parâmetro de monitoramento de paciente com insuficiência adrenal, não é. Para ajuste de dose, não é.
Você vai avaliar o paciente clinicamente. Aí você vai avaliar pressão arterial, peso, se tem ou não, né, hipotensão postural, né? Você vai avaliar a pressão arterial em 3 posições, né, deitado, sentado, em pé, os níveis de sódio e potássio, atividade de renina. Você vai avaliar várias questões até para você poder ajustar. Olha, eu acho que essa dose está alta, vamos reduzir. Não, você está precisando de mais corticoide, vamos aumentar um pouquinho. Não, o problema não é corticoide, é o mineral corticoide. Vamos ajustar o fluorinefril, vamos entrar com fluorinefril, porque nem todo mundo precisa, né? Então, assim, esse ajuste fino, ele é muito importante. Porque se a gente achar que é só tomar corticoide é isso aí, a gente corre o risco de ir pro lado vilão, né? Como ele ou ela falou. Que é você ter todas as complicações do Cushing, que é exatamente o contrário, o excesso. Então, às vezes, a gente está achando que o problema é do corticoide, está insistindo em aumentar ele, mas o problema é no mineral corticoide. Então, você, na verdade, você tem que ajustar o fluorinef. Então, são ajustes finos que a gente faz em consulta, conversando muito com o paciente, para saber qual é a principal demanda que o corpo dele está precisando. Então, assim, eu acho que a linha que separa o corticoide como mocinho e vilão vai ser o ajuste. Vai ser você fazer esse ajuste de maneira correta. E ficar sempre de olho nas complicações. Se a gente sabe que o corticoide em excesso vai levar a alterações de glicemia, tem que começar a avaliar isso. Tem que ver o peso do paciente, tem que ver o apetite, tem que ver várias questões. Senão a gente fica sempre agindo de uma forma automática e vai deixando passar quando vê o paciente está com Cushing clássico, né? Com todas aquelas alterações da síndrome de Cushing. E esse nunca vai ser nosso objetivo. Entendeu? Não esquecer que é uma doença rara e que a necessidade do acompanhamento médico é primordial, né? Por isso que a gente e para o resto da vida, né? Que a cada 6 meses é importante você visitar o seu médico especialista, né? No mínimo, né? Em alguns casos a gente tem que ver mais de perto, dependendo então, do seu viagem. Quando está controlado, mas no início, até ajustar essa dose, né? Até fazer esse ajuste, precisa do acompanhamento mesmo. Com certeza. Eu peço também sempre para os nossos pacientes, quando puder também, ter um aparelho de medir pressão em casa. Isso é muito importante. Né? Agora, ainda mais agora em época de pandemia, né? A gente fica preocupado, muitos não estão tendo acesso aos seus médicos, né? Já passaram. Isso é um problema, né? As datas dos exames, então a gente está dando esse apoio também para esses pacientes. Assim, você está bem? Você consegue? Como que você está se sentindo? Porque essa parte agora a gente está sentindo um pouquinho dos pacientes, a falta do apoio. É importante até porque a hipotensão postural, né? A hipotensão também é um sintoma da deficiência do cortisol, né? Então é importante estar avaliando isso mesmo. Bom, vamos para a 6ª pergunta aqui. Gostaria de saber por que o cortisol às vezes dá baixo no exame da saliva e normal no exame de sangue? Isso aí é uma coisa complicadinha, né? Vamos lá. Porque assim, o cortisol salivar, a gente não usa, não tem como usar ainda como critério diagnóstico para a insuficiência adrenal e nem para o monitoramento. Por quê? Porque a gente não tem ainda padrões de corte definidos do que qual é o ponto de corte para fazer diagnóstico e nem para monitoramento. É diferente quando a gente usa para hipercortisolismo, para síndrome de Cushing, por exemplo, que cortisol salivar perfeitamente já está padronizado, a gente usa para diagnóstico, por exemplo, e para monitorar também. No caso da insuficiência adrenal, existem vários trabalhos publicados que tentam utilizar o cortisol salivar como mais uma ferramenta diagnóstica, mas isso não está definido, não está padronizado ainda para o uso na prática clínica. Então, a gente não usa isso para o diagnóstico. Então, falar que está normal, está baixo, é complicado, porque está baixo baseado em quê? Porque o valor do laboratório não é a mesma coisa que o valor para critério diagnóstico. Tem que tomar cuidado com isso. É a mesma coisa em relação ao cortisol normal do sangue. Se você olhar no laboratório, ele vai dizer assim, que o normal é entre 5 e 25, ou alguma coisa próxima disso. Mas isso não tem nada a ver com critério diagnóstico para insuficiência adrenal. A gente usa o valor menor que 3 do cortisol sérico medido em jejum entre 8 e 9 da manhã. Se você medir 10, já perdeu o critério diagnóstico. Se mediu 5 da tarde, esquece. Então, assim, para a gente definir o diagnóstico de uma doença, não é você usar o valor de referência. Claro que para algumas coisas, por exemplo, sei lá, diabetes, pode servir a glicemia, mas não é assim para a insuficiência adrenal. Então, o que acontece? Né, como eu falei, você tem níveis menores que 3 no cortisol sérico, né? Isso fala a favor da insuficiência adrenal.
Mas para excluir, você usa níveis maiores que 15 ou 18, né? Atualmente é 18, né? Então, assim, você pode ter insuficiência adrenal com cortisol de 6, 7, 8. Que aí no valor de referência está dito como normal, mas é insuficiência adrenal. Se você fizer o teste de estímulo, a pessoa não responde. Então, não é assim que a gente faz o diagnóstico. E monitoramento a gente não usa. É claro que algumas situações muito específicas, por exemplo, você tem um paciente que fez uma insuficiência adrenal secundária ao uso crônico de corticoide. O paciente, sei lá, teve uma doença reumatológica, um lúpus da vida, teve que usar muito tempo corticoide, aí bloqueou o eixo dele, que a gente chama de bloqueio de eixo. A pessoa fez uma insuficiência adrenal porque bloqueou a produção do próprio corpo. Aí, o que, que você faz? Além de, você vai desmamando esse corticoide, que a gente chama de desmame, porque nunca tira subitamente, né? Quando o paciente usa por mais de 3 semanas. Você vai tirando devagarinho e às vezes você vai dosando o cortisol sérico para ver se o eixo recuperou. Mas assim, você não está querendo, entendeu? Fazer um diagnóstico de insuficiência adrenal. Então, a gente não usa esses critérios. Então, tem que tomar cuidado com isso. O que você está chamando de normal, talvez você esteja comparando com o valor de referência, mas isso não serve para diagnóstico. E no monitoramento, muito menos. Porque o monitoramento da insuficiência adrenal é feita através principalmente de parâmetros clínicos e de dosagens de outras questões, outras coisas, como eu falei, eletrólitos, atividade renina, outra coisa. A gente não vai ficar medindo cortisol, não faz sentido, né? Então, assim, eu acho que a questão talvez seja essa, talvez tenha usado, de repente, não sei qual foi o contexto que esse exame foi solicitado, mas eu não me preocuparia com isso, porque se a pessoa tem um diagnóstico fechado de insuficiência adrenal e está acompanhando, esses parâmetros de sangue, de saliva, não vão servir para te guiar na terapêutica, entendeu? Pelo menos não de rotina, né? A não sei que tem um caso específico diferente. Bom, vamos para mais uma. Quem tem hiperplasia adrenal congênita não clássica precisa monitorar os filhos desde pequeno junto a endocrinologista pediátrico? Então, a gente sabe que a hiperplasia adrenal congênita é uma doença autossômica recessiva. A gente já sabe o padrão, né, de herança, né? Então, assim, a gente sempre aconselha, sempre recomenda o aconselhamento genético. Por quê? Porque se você tem hiperplasia adrenal congênita, tem que estudar o seu marido, o pai da criança, né? Porque se ele for um portador também, um heterozigoto, aí você vai poder avaliar com calma quais são as chances da criança ter. E a gente tem que lembrar também que a hiperplasia adrenal congênita tem vários tipos de mutações. Então, você teria que saber qual é o genótipo específico, né? Então, nesse caso, o que a gente faz? A gente encaminha, geralmente, o paciente, não tem interesse, para fazer uma consulta com o geneticista, para ter esse aconselhamento genético mais específico. Agora, se você já tem o seu filho, já nasceu, não tem problema nenhum, e o seu marido não tem a doença, ou sabidamente não é portador, aí não tem nenhum problema. Porque como é uma herança autossômica recessiva, ela precisaria de um outro gene também para se manifestar, da herança paterna também. Então, assim, nesse caso, se você não sabe, por exemplo, o pai da criança não sabe, nunca fez nenhum teste nenhum, o acompanhamento vai ser feito junto com o endócrino pediatra. Aí ele vai começar a identificar se realmente a criança já está apresentando alguns sinais que possam sugerir, né, que ela também tenha sido acometida. Porque, como a gente sabe, a hiperplasia adrenal, mesmo a não clássica, ela pode se manifestar na infância, na adolescência ou só na vida adulta. E aí você vai ver o quê? Ele vai ver se tem sinais de puberdade precoce, se tem alterações da curva de crescimento, que é o que a gente vê na criança. A adolescente também vai começar a ter sintomas de hiperandrogenismo. Então, esse acompanhamento, no caso de assim, não ter nenhum estudo molecular para poder especificar isso, vai ter que ser feito realmente só com o pediatra. Agora, quem tem, né, o privilégio de poder fazer isso, que na verdade já tem disponível no Brasil, né? Qualquer laboratório, não qualquer, mas muitos laboratórios no Brasil, você tem como fazer a pesquisa genética, né? Então, assim, é perfeitamente possível. Certo. Pacientes de Addison podem tomar dose de corticoide superior à dose fisiológica? Isso aqui a gente já fez, né? Eu acho que é a mesma pergunta, né? Bom, vamos para a próxima. No caso de insuficiência adrenal secundária por macroadenoma hipofisário já operado e em uso contínuo de hidrocortisona por mais de 2 anos, como é possível detectar se a hipófise voltou a funcionar e se a produção de cortisol não está suprimida pelo uso do medicamento?
Tá, então vamos lá. Macroadenoma de hipófise. O que que acontece? Quando você tem um tumor de hipófise, né, você pode ter panhipopituitarismo, que a gente chama, ou, enfim, deficiência dos hormônios hipofisários, tá? Pode ser de todos, pode ser só de alguns. E aí, em algumas vezes, isso não é incomum, já vi algumas vezes, né, que eu vi, porque a minha área de atuação é hipófise, né, especificamente. Então, o que acontece? O paciente pode, ele opera e muitas vezes ele recupera a função hipofisária. Então, às vezes, o paciente tem a deficiência hormonal, operou, tirou o tumor, e aí depois, quando a gente faz o acompanhamento de um mês depois, pede os basais hipofisários, o paciente recupera o eixo, né? E aí também pode acontecer o contrário. O paciente tem um tumor de hipófise, ainda não comprometeu a produção hormonal da glândula. Quando faz a cirurgia, às vezes é uma cirurgia muito agressiva, né? Ou um neurocirurgião que não é muito experiente, aí ele evolui com o panhipo, tá? E aí você tem que fazer a reposição hormonal. Então, assim, quando ocorre essa recuperação pós-cirúrgica, a gente vai ver logo nos primeiros meses. A gente vai pedir os exames e vai acompanhando. É muito difícil, acho que no caso ele fala que anos depois da cirurgia com panhipo, não é isso? Anos depois. Então, assim, é bem difícil, depois de anos de uma cirurgia hipofisária, você conseguir recuperar, mas tudo bem, pode acontecer. E aí, o que você vai ter que fazer? A hidrocortisona, ela vai ser lida no ensaio junto com o cortisol. Você não pode pedir usando hidrocortisona. É diferente da prednisona, por exemplo. Então, o que você vai fazer? Você vai ter que ir desmamando a hidro, desmamando, devagarinho, observar os sinais do paciente. Se está apresentando sinais de insuficiência adrenal ou não. E aí, você tem que suspender 1 ou 2 dias e depois fazer um dia, né? Porque a meia vida da hidro é curta, né? E aí, você vai ter que dosar. Mas assim, é o que eu falei, é bem difícil acontecer assim, depois de anos de um panhipo pós-cirúrgico, você conseguir recuperar, mas não tem como não ser suspendendo a hidro, entendeu? Com a prednisona a gente pode tirar em um dia, com dose baixinha, mas a hidro teria que suspender realmente, tá? Você faz o desmame com a hidro ou com a prednisona? Não, eu vou fazer com que o paciente estiver usando. Você não precisa trocar usando o corticoide para isso. Tá. O que eu tô querendo dizer é que a hidrocortisona ela é muito parecida com o cortisol natural. Então, ela vai ser lida no ensaio junto. Isso vai atrapalhar a interpretação. A pred não. A prednisona não. Mas, assim, a gente tem que se lembrar que, realmente, a hidrocortisona é considerada o melhor corticoide para reposição, porque ele é mais próximo do cortisol normal, né? Natural, vamos dizer assim. Então, é considerado pelos principais guidelines, todo mundo recomenda realmente a hidro como primeira opção. Mas a gente tem o problema que no Brasil, ele só existe sob a forma de manipulação. E aí eu tenho muito problema com isso, porque é difícil você encontrar uma farmácia de manipulação que seja bem confiável. Né? É difícil isso, gente, porque você tem que ter uma farmácia muito boa, que você conheça bem o farmacêutico, porque eles podem botar qualquer coisa ali, pode contaminar, e você está dando para o paciente, às vezes, uma dose pequena, não entende por que ele está com sintomas de excesso de cortisol. Então, assim, é difícil essa questão de não estar padronizada bonitinha. Né? Isso para mim, pelo menos, eu tenho assim, muita dificuldade com isso. Tenho medo de ficar fazendo hidrocortisona manipulada, entendeu? Eu não tenho uma experiência muito boa aqui, não. Aqui em São Paulo... São Paulo vocês têm a USP. A USP faz, parece, na farmácia da USP. Aí sim. Mas manipulado, só uma farmácia que é recomendado pela equipe de hack aqui dos hospitais. Porque já deu muito problema com criança. E essa que eles aconselham, o valor é 8 vezes maior do que o da USP. É mesmo? Aí é brabo, né? E a USP a gente está ficando muito restrito, né? O maquinário da farmácia é muito antigo. Então, eles não estão dando conta, sabe, da demanda. Então, é triste isso. Aí, por isso, esse é o problema. Por isso que muitas vezes a gente vai para a prednisona, prednisolona, acaba indo para o outro, porque submeter o paciente a um tratamento duvidoso é complicado, né? A gente tem que tentar fazer o que a gente sabe que, com certeza, está se fazendo melhor. Pelo menos na nossa tentativa, né? Estou tentando ver aqui, que eu vejo muita pergunta, acho muito curioso. Mas vamos ver, vamos responder. A gente tem que responder a gente tem que responder as outras. Então, porque como as pessoas fizeram, elas estão aguardando também essas perguntas. Com certeza. Não, vamos concentrar aqui. Porque, assim, quem não acho que talvez não dê tempo de responder tudo, pode me mandar ou mandar para vocês. Eu posso tentar responder, sei lá, por direct, alguma coisa que eu souber, o que eu puder. Então, não se preocupem não, tá, gente? Que a gente vai tentar responder depois.
Muito Pode legal. mandar direct para mim, porque o que eu não souber também, porque também eu não sou a dona da verdade, tem coisa que eu também não sei. Eu vou procurar saber para responder, não se preocupem, tá bom? Então, pode... Nem sei mais onde a gente está. Eu falo tanto que acaba perdendo até... Foi do macroadenoma, né? Agora, a décima. É isso. Eu queria saber sobre as dores musculares que temos. Se isso realmente é do Addison, do corticoide ou do quê? Nossa, pergunta complexa aí. Olha, gente, vamos lá. Dores musculares. Assim, insuficiência adrenal pode cursar com fraqueza, fadiga, né? Pode ter essa questão também um pouco da mialgia, mas não é um sintoma muito característico, né? E se você está tratando, está repondo o corticoide, por que você teria dor muscular pela deficiência do corticoide? Não faria muito sentido, né? Como eu falei, a gente tem outros parâmetros para avaliar a deficiência do cortisol. E aí a gente tem que lembrar o seguinte, dor muscular tem milhares de etiologias. Uma muito comum é a fibromialgia. Fibromialgia dá muita dor, né? É clássico, as síndromes fibromiálgicas, causam muitas dores, né? Tem gente que não consegue levantar da cama. Então, assim, nem tudo é doença de Addison, nem tudo é corticoide. Porque quando a gente tem uma doença crônica, a gente tende a culpabilizá-la por tudo. A gente acha que tudo na nossa vida é culpa dela. Só que a gente tem que lembrar que isso não nos protege de ter outras patologias. Então, por exemplo, a fibromialgia é extremamente comum. O que te impede de ter Addison e fibromialgia? Nada. Não existe um fator protetor de uma em relação à outra. Então, também tem que ver o corticoide, por exemplo, ela fala do corticoide. A miopatia pelo corticoide existe. Como você faz corticoide em dose muito alta, você pode ter miopatia, pode ter até pela retirada abrupta, pode fazer isso, né? Pela abstinência do corticoide. Mas isso não cursa muito com dor. A miopatia é mais fraqueza muscular. Não é tanto a dor, né? Então, a gente tem que investigar se não tem outras coisas. Por exemplo, a Addison, a gente sabe que a principal causa é a doença autoimune, certo? E a doença autoimune em Addison, na grande maioria das vezes, está associada com outras doenças, como o hipotiroidismo. Hipotiroidismo também dá comprometimento muscular, da fadiga, da cansaço, que pode se confundir com a insuficiência adrenal, né? Então, a gente tem uma associação de várias doenças autoimunes que estão ligadas muito à Addison, que são, né? Até a Aline chegou a falar sobre isso, que são as síndromes poliglandulares autoimunes. Né? A síndrome de Schmidt, por exemplo, que você tem tireoidopatia, né? Problema na tireoide associada a Addison. Diabetes tipo 1. Então, assim, tem um monte de coisas que estão ligadas ao Addison. Então, a gente tem que lembrar que a Addison sozinho ele não é responsável por tudo. Podem ser outras coisas que estão aparecendo aí e que talvez você ainda não tenha descoberto ou o médico ainda esteja investigando. Tá? Então, pensar que tudo é do corticoide e tudo é da insuficiência adrenal, a gente acaba sendo muito limitado, né? Deixando muito leque de possibilidades. A gente tem que lembrar que a gente é um ser humano que pode ser afetado por milhões de outras coisas também. Entendeu? E lembrar que a doença de Addison também, os sintomas dela são tão... que pode ser várias coisas, né? Exatamente. Né? Eu sempre falo isso, assim, você tem dois pacientes com o mesmo diagnóstico, quando você vai estudar, conversar com eles, a manifestação é completamente diferente. Um tinha muita fadiga, muito cansaço, o outro não tinha muito, mas tinha mais alterações laboratoriais. Então, assim, o ser humano, cada um tem a sua individualidade, e a doença vai se expressar de maneiras diferentes também. Então, a gente não tem que achar que tudo também é do Addison, porque tem outras coisas que podem acontecer com a gente também. Você viu alguma coisa que você quer responder? Nós temos mais, acho que 3 questões aqui. Não, pode ir indo com a lista, porque eu acho que as pessoas que mandaram antes estão mais ansiosas. Eu tô indo só por curiosidade mesmo. Não, mas pode ir. Mas eu já vi aí que já estão querendo agendar outra live com você, viu? Ih, meu Deus. Adriana Santiago, eu já vi ela falando isso daí. Não, mas peraí, vamos tentar ver se a gente... Vamos ajudar quem já... Nós estamos com 58 participantes. Caramba, muita gente, né? Nossa. Que legal, né? Legal então, mesmo. A próxima questão, queria entender por que na insuficiência primária, mesmo com a dose otimizada de hidrocortisona e fludrocortisona, o ACTH continua alto. O último que eu fiz estava mais de 350. Tá, então assim, vamos lá então, vamos tentar entender isso aí. Em primeiro lugar, a gente precisa entender que o ACTH alto, ele faz parte da fisiopatologia da insuficiência adrenal primária,
Porque se fosse baixo, seria secundário, certo? Então, se você tem hipocortisolismo com ACTH alto, isso é insuficiência adrenal primária. E aí, o que que acontece? Né? Quando você tem esse cortisol baixo, como eu já falei, você não suprime a hipófise, então o ACTH fica sendo produzido e ele está sempre alto. Então, como eu falei, a gente não é recomendado usar o ACTH como parâmetro para monitoramento da insuficiência adrenal. Por quê? Porque se você ficar pensando em suprimir esse ACTH, os níveis de corticoide que você vai ter que fazer, a dose, vai ser muito alta. E não é isso que a gente quer. Então, a gente não usa esses parâmetros. A gente vai usar o quê? Mais uma vez, clínica, avaliação clínica. O médico tem que botar a mão no doente, tem que ver a pressão, tem que pesar. E tem que ver o laboratório. Vai ver o potássio, vai ver o sódio, vai ver a atividade de renina, vai ver a glicemia, vai ver outros parâmetros. A gente não fica monitorizando o ACTH. Não é assim. Não é a nossa preocupação. Porque se o médico focar nisso, que às vezes é um erro, às vezes nosso, né? Às vezes é um erro nosso de médico de ficar se apegando a exame. E às vezes isso transborda para o paciente. Isso é super, né? É comum. Então, o que que acontece? Se a gente ficar usando o ACTH como parâmetro, a gente vai cada vez mais aumentar o corticóide, porque a gente quer ficar suprimindo aquele ACTH e esquece que o paciente ali já está sofrendo os excessos do corticóide em dose alta. Então, sinceramente, eu, assim, pensando, né, o paciente tem insuficiência adrenal primária, que ela está falando, eu não usaria, eu não uso. A gente não fica medindo o ACTH, isso não é recomendado. Se você for pegar as diretrizes de insuficiência adrenal primária, Brasil, mundo, ninguém fala para dosar ACTH. Eles não orientam, inclusive falam against, ou seja, recomendação contra. Então, eu não me preocuparia, sinceramente. Até bom, que bom que tá alto. Porque se estivesse muito normal para baixo, quer dizer que você tá tampando ali o corticoide, tá? Doses altíssimas. Então, é isso. Entendeu? Ele eu não me preocuparia com no isso. diagnóstico, né, Ximene? Ele Não, a gente precisa do ACTH para o diagnóstico, isso com certeza. Porque senão, como é que você vai saber? Porque insuficiência adrenal é só você definiu ali. O paciente vem com aqueles sintomas, né? Que a gente também tem que saber para quem que a gente vai pedir. Então, se o paciente tem sintomas, né? Um quadro sugestivo, quadro clínico, sugestivo de insuficiência adrenal, você vai pedir o cortisol basal e você vai ver, suprimiu, tá menor que 3. Tá menor que 3 com quadro clínico sugestivo, isso, falar a favor, é um quadro de insuficiência adrenal. E aí, vamos para CTH. Aí sim, aí o CTH vai ser aquele divisor de águas. Se ele estiver baixo também, inapropriadamente normal ou baixo, isso é insuficiência adrenal secundária. Se tiver alto, a gente já sabe que fala a favor da primária. Então, é claro que ele é importante, mas não é para monitoramento. Uma vez que você fechou o diagnóstico, a insuficiência adrenal primária, você bateu o martelo ali, eu tenho insuficiência adrenal primária. Para que você vai ficar repetindo esse exame? Entendeu? Ele não vai ser o seu grande... assim, não vai te guiar em relação à dose do remédio. Pode ser que você peça, sei lá, em fins de pesquisa ou então para ver outra coisa. Não sei. Cada aí, às vezes, tem que ver com o médico, porque que ele pediu. Mas você não vai usar isso como um parâmetro para ficar dosando ali, aumentando o corticoide, entendeu? Essa é a questão. Ok. Tá? Ótimo. Bom, mais uma questão. Quais são os cuidados que devemos ter em relação ao uso contínuo de corticoides? Quais são os efeitos colaterais? Então, a primeira questão, né, cuidados, eu estou considerando o paciente que tem insuficiência adrenal, né? Porque existe o uso crônico e gente que não tem, que são as doenças reumatológicas, mas eu não vou falar disso. Em relação ao paciente com insuficiência adrenal, o cuidado que ele tem que ter é sempre tomar o medicamento, sempre de manhã certinho, de acordo com a recomendação médica, evitar ficar esquecendo a medicação, obviamente. Sempre informar ao médico o uso de outras drogas concomitantes, porque, por exemplo, ferritoína e alguns outros medicamentos para quem tem epilepsia, tem crise convulsiva, tem medicamentos que interferem com a metabolização da droga, né, do corticoide. Então, isso pode atrapalhar o tratamento. Outras reposições hormonais também, como, por exemplo, quem tem DGH, deficiência de GH, interfere também no corticoide. Então, assim, tem sempre que passar para o médico tudo que você está tomando. Isso é importante, porque muitas vezes os pacientes não dão valor a isso, não falam. Isso é importante para a gente saber, porque às vezes tem que ajustar a dose. Então, assim, sempre tomar direitinho e sempre lembrar da dose de ajuste em situações de estresse, né? Que a gente chama de sick day rules, né? Que os americanos sempre falam. Que é aquela questão, assim, situações de não é só estresse. Quando a gente fala estresse, as pessoas pensam numa situação aguda, assim, de gravidade, tipo, muito nervoso, né? Ou uma coisa trágica. Não.
Estresse pode ser, por exemplo, você tem que tirar um dente, sei lá, uma extração dentária é um estresse para o seu corpo. Isso tem que ter ajuste do seu corticoide. Então, qualquer situação que você tenha, por exemplo, tá com uma doença febril aguda, tá com uma infecção, vai fazer uma cirurgia, você vai fazer uma cirurgia abdominal para tirar a vesícula. Sei lá, né? Normal, tirar a vesícula. Você tem que avisar o médico que você tem insuficiência adrenal para ajustar a dose e fazer a dose de estresse. Então, assim, essa questão do ajuste, tanto em situações agudas, como no caso de febre, que você tem de infecção, por exemplo, o coronavírus está aí. Pegou o coronavírus, tem que dobrar a dose. Né? Se usa 2,5 de prédio, vai passar para 5. Então, assim, claro, o ideal é conversar com o médico, porque às vezes, em alguns casos, a gente tem que aumentar até um pouquinho mais. Mas, assim, lembrar das doses de ajuste, tanto em situações de emergência como em situações eletivas, como as cirurgias. Tem que conversar com o seu médico. Olha, doutora, eu vou operar minha vesícula semana que vem. E aí? Aí ela vai ter que explicar bonitinho no papel o que ele vai ter que fazer e passar para o anestesista ou para a equipe cirúrgica. Tá? Lembrar sempre dessa questão. E outra coisa são os cartões, né? Que você sempre fala, o cartão de identificação do paciente que tem insuficiência adrenal tem que andar na carteira, tá? O nome do médico, o telefone, isso tem que estar na carteira plastificado bonitinho. Sou o portador de insuficiência adrenal, uso hidrocortisona, prednisona, sei lá o quê, na dose tal. Caso eu seja encontrado desacordado, por favor, me leve ao hospital para receber hidrocortisona venosa. Porque, por exemplo, nada impede uma pessoa que tem insuficiência adrenal, tá andando na rua, sei lá, ser atropelado, desmaiar, bater cabeça, ou então tá com sol quente, desmaiou. Gente, tem que fazer o corticoide venoso, né? Situações de estresse, assim, você vai ter que ir para o hospital para receber hidrocortisona na veia. Então, a pessoa que atende esse paciente, ela tem que saber disso. E muitas vezes você não está apto a dizer. Às vezes está sozinho, sofreu acidente, sei lá, se cortou, está sangrando. Se tiver com choque hemorrágico e não tiver hidrocortisona, não vai adiantar. Ele vai fazer sangue, vai fazer volume e você não vai melhorar a pressão. Então, os cuidados são sempre esses, em relação ao ajuste da dose, lembrar de falar dos medicamentos e andar sempre com a sua carteirinha. Em relação aos efeitos colaterais, são aquilo que eu falei. Eles são diversos, né? Eles variam desde aumento de peso, alterações da glicemia, aumento da pressão arterial, pode causar alteração, né, catarata, pode causar osteoporose, osteopenia. É muito comum a gente ver paciente que chega no hospital com fratura de fêmur. Aí você vai ver que tá usando prednisona 40 a 8 meses. Por quê? Ah, porque eu tinha uma alergia, eu melhorei com remédio, com corticoide, continuei tomando. Aí pronto. Aí a pessoa vai perde cálcio, pode dar cálculo renal. Então, assim, as complicações são diversas, né? Diabetes também pode acontecer. Então, assim, sempre lembrar que corticoide, aquilo que a pessoa anterior falou, né? A linha que separa o mocinho do vilão é exatamente a dose. É igual aquele ditado, né? Tem um ditado que diferencia o veneno do remédio, a dose. É exatamente isso. O corticoide pode ser um remédio, mas ele pode virar um veneno. Então, você tem que ajustar. E o ajuste é com o médico. E com o médico colocando a mãozinha no paciente, pesando, conversando, perguntando, né? Que também não é só repetir receita. Né? Isso às vezes o erro é nosso. A gente está falando que o paciente tem que falar as coisas, mas a gente às vezes erra. A gente às vezes não vai ali e pergunta e fica em cima. Entendeu? Investiga direitinho. Sobre o uso contínuo, a dose aí de ajuste no trauma, eu vi um documento da Sociedade Brasileira de Pediatria aqui que me mandaram, acho que foi semana passada, comentando até as diferentes doses em diferentes portes de cirurgia. Então, porte pequeno, uma dose, para você ver como que é importante você falar com o seu médico quando você vai fazer algum procedimento cirúrgico, né? Isso, exatamente. Por isso que tem que avisar. Paciente que, vou operar a vesícula, isso não é um grande porte. Agora, tem uma cirurgia cardíaca, uma cirurgia, entendeu? Dependendo do porte, é porque assim, o nível a gravidade, não é gravidade, como é que eu vou falar? O porte da cirurgia, quanto maior o porte, mais tempo cirúrgico, mais estresse, né, entre aspas, mais agressão você está tendo para o corpo. Então, o cortisol tem que subir em níveis proporcionais ao estresse que a gente está recebendo. Quando você faz aquelas dosezinhas de reposição, você está repondo para o basal, para a pessoa ficar bem. Mas, numa pessoa normal, o cortisol vai subir de acordo com o estresse. Estresses mais leves, ele vai ter vai subir um pouquinho. Quando for uma agressão grande, vai subir mais. Então, realmente, a gente tem um protocolozinho, né, que para cada tipo de cirurgia a gente vai fazer um ajuste diferente. Não é tudo igual também. Por isso que tem que avisar o médico.
Explicar não só, eu vou operar o É, quê? Qual é a é, anestesia? O que? Vai ser geral? Qual vai ser? Ele tem que conversar com a equipe cirúrgica para poder fazer o ajuste mais adequado. é. Entendeu? Importante. E sobre o cartão também que você falou, nós estamos distribuindo, né, os cartões, não sei se você viu. Ai, cadê? Não vi. Aonde? Não Você viu? botou no site? Tá no site. Vou te mostrar Ai, que agora legal. da Solange. A gente tem um cartão de identificação. Ai, o meu não está aqui. Poxa vida, mas está no site. Um cartão de identificação que a gente fez com a doutora Tânia Bachega. Ah, que Ele é legal. frente e verso. Um lado está em Bonitinho. inglês, outro lado está em português, falando Nossa, o que que lindo tem, isso. com o Muito nome, importante ser inglês também, né? Que se um dia for com o viajar, número alguma de coisa assim. contato, com a dose a ser feita. Mas a gente acha também que é muito importante o paciente ter alguma coisa no corpo com ele, né? No caso de um acidente, ou uma O americano, pulseira, um ele colar, recomenda o né? uso dos braceletes. Nos Estados É, Unidos, eles usam os braceletezinhos. Tem gente que faz tatuagem. Eu já vi paciente, mas assim, a já vi gente muito tem. DM1. Faz É, DM1. Eu acho que tudo é válido. Se for para salvar a sua vida, eu faria tudo. Bracelete, tatuagem, cartãozinho. Eu acho que isso salva a vida da pessoa. é. Porque Mesmo assim, eu até já do vi. cinto de segurança. Nos Estados Unidos tem bastante do cinto de segurança, colocar Eles têm essa uma... coisa bastante, bem assim, essa questão é mais divulgada, eu acho. Aqui a gente É, tem uma briga só do endócrino, a gente se sente meio sozinho, porque o clínico, muitas vezes, de outras especialidades, eu não vejo muito essa coisa, assim, de explicar isso, de dar cartãozinho. Eu acho que acaba sendo uma luta um pouco solitária do endocrinologista. Mas é é, extremamente importante, porque eu já vi paciente morrer por causa disso. Eu já vi paciente que, assim, pô, morre mesmo, faz choque e não recupera. Aí o pessoal faz adrenalina, bota nora, bota litros de volume e o paciente não recupera, hipotensão refratária. Aí morre. Então, realmente, assim, isso é uma questão que salva a vida das pessoas. Eu acho extremamente importante. é. Muito importante. E Ximene, o que você acha do kit emergencial? Eu acho que é fundamental. Eu acho que tem que ter. Eu acho que é uma recomendação que, assim, que é muito importante, né? A minha orientadora, ela sempre fala no que aconteceu com ela. Comigo eu não tive essa experiência ainda, graças a Deus. Mas a minha orientadora, que é a professora Mônica Gadelha, ela conta que no consultório dela, teve um paciente que fez uma crise adrenal na cara dela, no consultório. Foi lá, não estava se sentindo bem, ele chocou. Pum! Desacordou. Ela tinha hidrocortisona no consultório, ela aplicou intramuscular nele. Ela fez a dose nele, porque nem para pegar a veia não dava. Ela estava no consultório, não estava no hospital. E ela salvou a vida dele, chamou ambulância, lógico. Imagina se não tivesse isso, entendeu? Então, assim, isso é uma luta também, só que é difícil. Eu não consigo nem ter isso no meu consultório para caso um dia eu atenda um paciente nessa situação, eu não consigo. Então, imagina para o paciente, mas eu acho que deveria haver alguma política nesse sentido, de orientar o paciente como é que aplica. Porque também não adianta ele ter e não tem ninguém treinado para aplicar. Porque na hora que você está ali desacordado, alguém tem que fazer esse trabalho por você. Então, seria isso é uma questão de educação mesmo, continuada, de você é uma política de educação. Teria que ter treinamento das pessoas, treinar o familiar e disponibilizar o medicamento. Isso é super difícil. Mas eu concordo que eu acho que isso também é importante. Pelo menos, assim, para quem tem a insuficiência adrenal, tem em casa, isso poderia salvar a vida da pessoa. Não é impossível, né? Dá para treinar, dá para ter, dá para... A gente vê que fora do país tem tantos lugares, né? A gente vê, às vezes, até com recomendação, assim, se você está em estresse, você não precisa nem tirar a roupa, já aplica em cima da calça, lógico, em situações extremas, né? Você vai fazer onde der para aplicar, onde der para aplicar, né? Quem sabe a gente não luta junto aí, né? Exatamente, fazer uma campanha, né? Poderia falar para o pessoal do fundão, né? Da Adrenal, com a Aline, de repente, professor Leonardo, Vera Neto, falar com eles, talvez seja válido fazer uma campanha, né? Tentar estimular. Mas a gente tem que ter apoio do governo, né? Porque como é que a gente vai disponibilizar o medicamento? Né? Para ter a ida, tem que ter o apoio do governo para disponibilizar. É complexo, mas a gente está aqui na aba para desenrolar esses mas eu acho que só a informação que você está passando, às vezes o familiar já sabendo, já sendo informado, participando no site de vocês, acompanhando, ele já sendo informado disso, ele já pode perceber que isso é sinal de crise adrenal e já correr para o hospital também e avisar, olha,
meu filho, meu marido, minha filha tem insuficiência adrenal, aviso médico. Isso também já é válido, já funciona com um cartãozinho, né? Também tem isso. Eu acho que a educação continuada, ela acaba sendo até mais potente do que às vezes você ter um cartão escondido na carteira. Porque a gente tem que pensar também que a pessoa, para ver aquele cartão, tem que abrir a carteira. E às vezes o familiar bem orientado salva a vida do paciente. Porque ele já chega informando. Né? Na hora que fica aquela confusão, a pessoa está desacordada, já informa logo e já ajuda o médico a ali rapidamente administrar a hidrocortisona. Alguém da família tem que assumir essa parte, né? Tem que assumir. O paciente ele tem que ser assistido pela família toda. A família tem que estar a par disso. Não pode ser uma coisa solitária. É verdade. Não tem como. É igual o diabetes. O diabético, ele tem que ter... A família inteira tem que entrar junto. A dieta é a mesma coisa. Obesidade. Eu sempre falo isso. Paciente com obesidade, por exemplo, que vai fazer dieta, né, vai fazer, enfim, uma restrição alimentar, a família inteira tem que entrar na dieta. Não importa se a família é magra, vai ficar todo mundo em dieta. Porque não existe isso, né? A pessoa, paciente sozinho, com os seus problemas e ninguém participar. Todo mundo tem que estar envolvido. Senão não consegue. Bom, eu acho que terminaram agora aqui as questões. Você quer falar alguma coisa, Ximene, a mais? Você conseguiu ver alguma questão que você queira falar? Eu acho que você tinha mais questões. Você mandou mais 20, assim. Será que tá... A gente foi na 14? Acho que ainda tem bastante coisa. Então eu não retirei. Eu tô sem aqui. Eu posso ler, que eu deixei até aberto aqui no e-mail. Tá. Oi? Só que eu não vi. Eu recebi um e-mail com muitas perguntas. Deixei aberto aqui. Meu computador deu problema. Você pode ler. Não dá dando para ler? Você mandou para mim? Não, vocês que me mandaram. Então, eu não estou conseguindo ver do meu computador. Não? Então eu posso. Você quer que eu fale aqui? Pode ser, Ximene? Você não se importa? Pode. Você quer que eu fale? Não, de jeito nenhum. Deixa eu até aqui ouvir aqui. Você mandou essa do... Quais são os efeitos colaterais? Depois alguém mandou assim: dores de cabeça constante é sintoma de insuficiência adrenal, não melhora com corticoide? Né? Foi uma dúvida que alguém mandou. Então, a cefaleia assim, não é o sintoma mais comum, pode acontecer, né? Como eu falei, algumas pessoas com insuficiência adrenal vão ter sintomas que são completamente atípicos. Mas se você está tratando com corticoide e não está melhorando, a gente tem que lembrar que as cefaleias têm inúmeras causas. Tem cefaleia tensional primária, você tem enxaqueca, né? Vários tipos de enxaqueca, cefaleia em salvas. Então, assim, as cefaleias, né, elas têm muitas causas, é o que eu falei anteriormente. O fato de uma pessoa ter doença de Addison não protege ela de ter outras doenças. Então, você pode ter Addison e ter uma migrânia, por exemplo, uma cefaleia tensional. Então, isso não vai melhorar com corticoide porque não é a fisiopatologia da doença. Né? Então, isso precisa ser avaliado com o neurologista, que é o especialista em cefaleia. Porque aquilo que eu te falei, um erro muito comum do paciente, de um paciente que tem uma doença crônica, ele achar que tudo é aquela doença. E às vezes é outra coisa. Então, assim, tem milhares de causas de cefaleia crônicas, milhares. Uma delas é abuso de analgésico, por exemplo. Existe a cefaleia por abuso de analgésico. Então, uma pessoa que às vezes tem muita dor no joelho, usa muita dipirona, muito anti-inflamatório, ela também pode e tem cefaleia e costuma ficar usando muito remédio para cefaleia, ela pode evoluir com isso. Mas isso, gente, só o neurologista, porque realmente não tem como saber. Só com uma avaliação clínica com o neurologista para saber. Entendeu? E aí, quer falar alguma coisa? Acho que agora você está sendo eu e você, né? Mas é porque tem tanta pergunta que eu fico com pena de não responder aqui, tadinha. As pessoas estão esperando. Eu peço desculpa. Travou tudo. Tô vendo nada. Alguém tá me vendo? Não tá vendo nada? Não, tá preto, tudo preto. Peraí, deixa eu entrar e sair de novo. De repente é isso, né? Jesus.
Eu tava aqui, Voltou? é porque tem que ter um convite para entrar, né? Eu tava achando que era só entrar na live, que eu ainda não entendo direito disso. Ai, meu Deus. Gente, eu achei que era culpa minha, porque eu falo tanto, eu tenho esse problema, né, gente? Alguém tem que me segurar. Nossa, Tem mas que tá ir, sendo excelente, porque tá ótimo. eu falo muito. Às vezes os pacientes falam, ai, doutora, a senhora tá falando tanto, já até esqueci que eu ia perguntar. Eu falo muito, eu tenho esse problema. Então, se você não Mas falar isso é assim, muito vamos para a bom. próxima pergunta, eu vou ficar falando. Se você não me puxar, meu filho, eu falo pra caramba. Eu sou muito tagarela, sempre tive esse problema. Eu vou blá, 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 Mas blá, e tá quando fui ótimo, ver... Então, tá gente, ótimo. A eu até conversa falar um tá vídeo agora. ótima. Desculpa, gente, eu acho que eu devo ter... Eu acho que o tempo acabou da live, né, sei lá. Ou foi a conexão que Foi. caiu. Acho que é 40 minutos. Ah, é? Daí, Ixi. daí ela acaba, Ah, é que eu não tô acostumada com esse negócio de live, então não sei direito como É, funciona. é. Mas e aí, você quer que eu continue aqui ou você já tem aí? Porque eu vi Não, alguém não tenho falando... aqui. Não tenho. Você continua, Ximene? Então, eu posso continuar porque eu vi alguém falando assim, eu queria que a minha pergunta fosse respondida. Não sei se foi alguém que Então, mandou por poxa isso, eu acho vida. melhor responder, né? Então, olha só, aí a gente falou da cefaleia, né? Que a cefaleia, como eu falei, nem tudo é corticoide, nem tudo é Addison, pode ser cefaleia primária mesmo, que precisa de um diagnóstico pelo neuro, que a gente tem que lembrar que outras coisas também acontecem com quem tem insuficiência adrenal, né? Então, a outra pergunta que me mandaram foi o seguinte: hipoglicemia, sintomas, cuidados e relação com a insuficiência adrenal. Então, a hipoglicemia ela pode ser um sintoma da insuficiência adrenal. Ela é mais comum em criança, tá? Não é tão adulto. No adulto a gente vê mais no jejum, né? Porque quando a gente está em jejum, a gente precisa fazer a produção de glicose, ela vem lá do fígado, né? A gliconeogênese hepática. E aí o corticoide é um hormônio contra-insulínico. O corticoide não, desculpa. O cortisol é um daqueles hormônios contra-insulínicos. Eles são hiperglicemiantes. Ele tende a aumentar a glicemia. Então, quando está em ausência, pode causar hipoglicemia também. Mas é mais, assim, é uma coisa mais característica de criança. E aí, o cuidado que a gente tem que ter é, primeiro, de saber identificar, né? A hipoglicemia a gente tem que saber identificar. Isso é uma coisa que a gente bate muito martelo em relação aos diabéticos, mas eu acho que em relação ao paciente com insuficiência adrenal, principalmente se for criança, é bom orientar a mãe também. Porque os sintomas podem ser desde uma desorientação, a pessoa parece que está, um adulto então, parece que está meio bêbado, assim, fica... não fala coisa com coisa, sudorese fria, taquicardia. O idoso, então, pode ficar completamente desorientado, tá? E aí, você tem que ter o aparelhinho em casa para confirmar o diagnóstico, mas assim, muitas vezes se tem esses sintomas, a gente não fica mandando também restringindo, mede lá, não. Você vai e coloca açúcar na boca, come alguma coisa, um copinho com água, com uma colher de sopa de açúcar, manda a pessoa beber, né, e medir depois se tiver o glicosímetro em casa. Então, acho que a primeira coisa é saber identificar a hipoglicemia. E segunda coisa, se for uma hipoglicemia muito baixa, que a pessoa fique desacordada, por exemplo, porque a hipoglicemia também pode fazer coma, né? Se for níveis muito baixos, quando for levar ao hospital, tem que orientar, olha, ele tem insuficiência adrenal. Porque não adianta só você ficar repondo a glicose não tratar, não dar o cortisol, senão você fica toda hora a glicose baixando. Então, hipoglicemias de repetição pode ser um sintoma de insuficiência adrenal. Então, não adianta só você simplesmente dar a glicose ali e acabou. Você tem que fazer a reposição. Então, acho que os cuidados são em relação a isso. Primeiro, saber diagnosticar. Segundo, saber tratar, que vai ser a reposição não só do açúcar, né, de uma fonte de glicose rápida, de rápida absorção. E o terceiro é você saber informar que que pode ser um sintoma do hipocortisolismo. E aí a pessoa tem que fazer a administração do corticoide dependendo da gravidade da hipoglicemia. Né? Se for um paciente, um idoso, por exemplo, ficar desacordado, talvez tenha que ir para o hospital para fazer hidrovenosa, porque, né, muitas vezes não vai ser só você dar comida que vai melhorar e se não tiver o corticoide não vai melhorar. E geralmente, agora é uma curiosidade minha, nessas hipoglicemias ocasionadas em pacientes com insuficiência adrenal, cursa junto com hipotensão? Então, não necessariamente, depende, assim, é porque assim, a hipotensão no adulto, por exemplo, a hipotensão postural, né, ela vai ser mais comum você ter a hipotensão
do que você ter, assim, a hipoglicemia, né? A gente, não é que, pode ter os dois, mas não é obrigatório, porque, na verdade, isso vai depender do grau da deficiência do cortisol. Então, você pode ter hipoglicemia, a pressão pode ficar um pouco mais baixa também, mas o sintoma pode ser mais da hipoglicemia, entendeu? E assim, então assim, pode ter as duas coisas juntas ou não. Isso vai depender do quanto deficiente a pessoa está do cortisol, tá? O ideal é ter o glicosímetro também, né? O ideal é ter uma parede de glicosímetro, saber medir, saber usar as fitinhas para poder documentar isso. Mas assim, eu acho que o importante também é não perder tempo. Porque uma vez que você tem os sintomas, é melhor você dar a glicose, porque dar um pouquinho de glicose a mais não vai matar ninguém. Agora a hipoglicemia vai matar, né? E aí, bom, aí perguntaram aqui, qual a sua opinião sobre o uso de cloroquina em pacientes com insuficiência adrenal e hiperplasia adrenal congênita? Bom, eu acho que a pessoa está querendo se referir ao coronavírus, né? Porque não tem nenhuma indicação de hidroxicloroquina nesse contexto. Gente, assim, eu não sou infectologista, certo? Então eu vou seguir o que está saindo de estudos científicos em relação ao uso dessa droga. Até o momento, a gente não tem sido demonstrado benefício, né, que justifique o uso da droga. Então, assim, a gente teve um estudo enorme que foi publicado agora recentemente, acho que no JAMA, se não me engano, com 94 mil pacientes. 92 mil, enfim, não sei exatamente, mas mais de 90 mil pacientes e não houve benefício da hidroxicloroquina em relação ao Covid. Mas assim, mais uma vez, eu não sou infectologista, não sou a melhor pessoa para responder essa questão, mas eu como uma médica que lê... mas eu como médica e que leio o que sai, tento me atualizar em relação às questões científicas, o que a gente tem atualmente em relação de nível de evidência. Mas pode ser que, sei lá, de repente as coisas mudem, saem estudos novos, mas no momento eu não prescrevo. Inclusive eu tive Covid. Eu fiquei 14 dias isolada, não usei cloroquina e eu fiquei ótima. Então, assim, como muitas pessoas que também usaram, eu inclusive trabalho num hospital que reservou uma ala só para Covid, eu fiquei trabalhando nessa ala. Inclusive, eu peguei Covid lá, muito provavelmente, porque eu via muitos pacientes. Então, assim, lá a gente não ficava usando também. Inicialmente, antes desses estudos grandes saírem, foi até prescrito bastante, mas a gente não viu diferença nenhuma. E depois esses estudos novos foram corroborando essa questão. Mas como eu falei, eu não sou a melhor pessoa para responder isso, porque eu acho que um infectologista é uma pessoa mais apropriada para responder essa questão, tá? Mas a minha opinião é essa. Tá bom? Então você foi para a linha de frente, Ximene? Fui. Mas assim, a minha linha de frente não é tão linha de frente porque, assim, é um hospital privado, né? Eu acho que a linha de frente maior é quem tá no CTI, né? E eu fiquei na enfermaria. Mas assim, era demais, assim, era uma coisa impressionante. Assim, a quantidade de internação, a gente não dormia. Era virando noite internando o paciente. Mas no momento eu acho que tá até melhor. Acho que graças a Deus essas coisas estão melhorando. O que mais? Qual a sua opinião? Cloroquina. Ah, tá. Alguém mandou assim. Existe... Deixa eu ver, que tá no e-mail aqui. Existe algum exame para saber se é hereditário? A pergunta. Só que eu não sei do que ela tá falando. Se é insuficiência adrenal geral, se é Addison ou se é hiperplasia adrenal. Se for, sim. Todas têm, né? A gente tem teste genético para vários tipos de doenças genéticas. Como eu já falei aqui, a hiperplasia adrenal congênita, ela é uma doença que a gente já conhece bem a parte genética dela, né? Uma doença autossômica recessiva, só que tem vários tipos de mutações, milhares, né? E aí você tem que pedir o estudo genético específico para avaliar. Então, assim, para saber se é genético ou não, já tem teste genético. Se você quer saber se seu filho pode ter, tem que avaliar você e seu marido, ou, né, o pai da criança, tá bom? Aí depois alguém mandou assim, quem tem insuficiência adrenal primária, as adrenais podem voltar a funcionar? Depende da etiologia, tá? É uma coisa que a gente sempre tem que lembrar. Quando eu falei lá no início, a insuficiência adrenal, ela não é uma doença. Ela é um mundo de coisas. Você tem milhares de causas. Tem causas genéticas, causas adquiridas, tem causas medicamentosas, gente. Olha só, cetoconazol é uma causa de insuficiência adrenal, tá? Então, você tem remédio que pode causar insuficiência adrenal. Então, assim, infecções. No Brasil, a segunda causa mais comum de insuficiência adrenal primária é tuberculose.
A terceira é paracoccidioidomicose, que é uma infecção fúngica, é uma micosezinha também. Então, assim, se você tratou aquilo, pode ser que melhore. Então, eu não tenho como responder isso com só essa pergunta generalista, né? Não dá para saber. Addison, se a gente considerar Addison a causa mais comum de Addison, que é a doença autoimune, é muito difícil voltar. Eu já vi, assim, em vários estudos, alguns falarem um ou outro caso que voltou, mas assim, não é o esperado, porque a glândula atrofia, você destrói a glândula, né, nesse caso de autoimune. Então é uma coisa mais difícil, mas vai depender da causa, entendeu? Vai depender muito da causa. E do tipo também, por exemplo, a insuficiência adrenal secundária, também, como eu já falei aqui na outra pergunta sobre macroadenoma de hipófise, como eu falei, tem pacientes que têm deficiência de hormônio hipofisário, incluindo o ACTH, ou seja, evolui com a insuficiência adrenal, aí a gente opera, tira o tumor, faz os exames pós-ópeos, pronto, acabou. Não tem mais insuficiência adrenal. Pode acontecer, isso acontece muito. Eu vi muito isso na minha tese de mestrado. Muito paciente que a minha tese foi em hipófise, né? Óbvio, né? E muitos pacientes voltou, então pode acontecer sim. Vai depender de tudo isso que eu falei, do tipo, né? Qual a etiologia. Não dá para falar estatisticamente em termos gerais. A gente vai precisar de mais detalhes e avaliar cada caso. Tá bom? Outra coisa que me perguntaram, faço uso de fluorocortisona e prednisona 5 miligramas há 3 anos e adquiri osteoporose, além de perda de dente e vários tratamentos de canais dentários com fístulas. A pergunta é, com o uso do corticoide, a probabilidade é a pior? Então, né, a pergunta é complexa também. Se você tem insuficiência adrenal, né, uma insuficiência adrenal crônica, já está estabelecido esse diagnóstico, né, primária, né, pelo visto, tem a fluorocortisona sendo utilizada aqui. E aí você tem osteoporose, pode ter sido uma complicação, de repente, doses excessivas do corticoide, pode ter acontecido. Mas você não pode ficar sem o corticoide, a gente tem que lembrar isso. Tudo em medicina é relação custo-benefício. Então, o que a gente vai fazer nesse caso? A gente vai tratar a osteoporose. E como é que a gente trata? A gente vai tratar com medicamentos específicos. Existem os bifosfonatos, existe o denosumab, existem milhares de drogas que você pode fazer, tá? E você vai fazer um bom aporte de cálcio, vitamina D, tudo isso para poder tentar melhorar esse osso, além de práticas de exercício físico, que a atividade física com resistência ajuda também a formar osso, a melhorar a questão óssea. Então, assim, você não vai deixar de usar o corticoide porque você teve uma complicação dele. Você precisa do corticoide. Se você tem insuficiência adrenal, você precisa dele. Então, ficar sem ele não é uma opção para você, né? Se você tem realmente esse diagnóstico fechado, bem sacramentado. Agora, o que a gente tem que fazer é ver a dose. Será que não está excessivo? Aí, realmente, só um médico que acompanha para te dizer isso. Para fazer o ajuste bonitinho e ficar na dose fisiológica para você. Tá bom? E aí, deixa eu ver a outra que fizeram aqui também. Por que o meu potássio cai ao invés de subir? Meu médico não conseguiu esclarecer. E sei que não sou a única. Tomo 6 cápsulas de Slow K para manter os níveis mínimos. Já passei por vários endocrinologistas e nenhum consegue encontrar a razão. Então, mais uma vez, essa questão, né? Primeiramente, a primeira pergunta lá em cima foi do sódio. A do potássio também, né? Como eu já falei, alterações de eletrólitos também são manifestações típicas da deficiência do cortisol, né? A gente costuma ter, na insuficiência adrenal não tratada, a gente costuma ter hiponatremia, que é o sódio baixo, e hipercalemia, que é o potássio mais alto. Quando você trata direitinho, né, dá o medicamento, né, a reposição, o esperado é que isso melhore. Se você está fazendo a reposição adequada, né, o médico endocrinologista está acompanhando e as doses estão boas, mas mais uma vez, você não vai ver só o potássio, né? Você precisa saber como é que está o sódio, como é que está o potássio, como é que está a atividade de renina, como é que estão os parâmetros clínicos, pressão arterial, peso, se tem edema, se não tem edema, enfim, avaliação clínica do paciente. Se nada disso fala a favor de ser o problema do corticoide ou do ou causas de hipocalemia crônica. Por exemplo, uma coisa que eu já vi, né, que é raro, mas assim, é porque veio na minha cabeça agora, né? Já que eu li a pergunta, eu pensei agora. Síndrome de Bartter, por exemplo. É uma causa de hipocalemia crônica. O paciente não vai melhorar, porque é um problema renal.
O problema está nos túbulos renais. Então, a gente tem que lembrar, mais uma vez, eu tenho Addison, sim, mas eu estou livre de ter uma nefropatia? Não, não estou. Então, existem outras doenças. Tudo bem que aí seria muito azar ter duas doenças raras juntas, né? Porque síndrome de Bartter não tem nada a ver com Addison. Mas é porque, sei lá, eu li a pergunta agora, veio na minha cabeça. Mas existem outras causas. Medicamentos podem fazer você cair o potássio. Vários medicamentos podem fazer isso. Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Nem tudo é corticoide, mais uma vez. Pode ser outras coisas. Então, talvez, se os endocrinologistas que você foi, né? Se vários endócrinos avaliaram, isso me deixa com a pulga atrás da orelha. Não deve ser um problema endócrino, talvez seja um problema nefrológico. Talvez um nefrologista possa ajudar, né? Mas assim, não dá para saber só com essa pergunta, né? A gente teria que saber mais dados, teria que avaliar direitinho, tá bom? Acho que essa agora é a última. O diagnóstico tardio ajuda no desenvolvimento de outras doenças autoimunes, como ocorreu com o meu filho. O diagnóstico, na verdade, o precoce, né, é que é mais importante, porque assim que você diagnostica uma doença de Addison, como eu falei, quase 90% das causas de doença de Addison, a grande maioria, não sei se chega a 90%, talvez esteja... Enfim, não quero falar de porcentagem porque não lembro exatamente, mas a grande maioria das causas de doença de Addison, no Brasil, a principal é a doença autoimune, né? É a adrenalite autoimune. E ela vem junto com as suas primas. A gente sempre fala assim, a doença autoimune, ela nunca vem sozinha. 60% a 70% dos pacientes que têm Addison, eles vão ter as priminhas juntas. E quais são essas priminhas? Tireoidite Hashimoto, diabetes tipo 1, vitiligo, doença celíaca. Não quer dizer que todo paciente que tem Addison vai ter isso, né? Mas ele pode apresentar essas outras doenças no contexto que eu falei, né? De síndrome poliglandular autoimune. A gente tem 4 tipos principais, né? A gente tem vários tipos, 4, né, principais de síndrome poliglandular autoimune, que a gente já sabe. Então, se eu tenho um paciente com Addison, eu fiz um diagnóstico de doença de Addison no paciente. Eu já sei que ele tem Addison, eu já vou ficar correndo atrás das complicações. Vou pesquisar a glicemia, já vou ver se ele não está apresentando outra doença que eu já sei que pode estar associada. Não é uma regra, não é obrigatório, mas pode acontecer, né? A gente já sabe. Então, o médico que te acompanha, fique tranquila, porque ele, sendo endocrinologista, né, um bom endocrinologista, ele já vai acompanhar isso, ele já vai ficar de olho, né? A gente tem várias formas de pesquisar isso, então não é uma coisa assim que o paciente tem que ficar preocupado, isso é uma preocupação para quem trata. Quem trata é que tem que rastrear isso, tá bom? Então, assim, aqui eu não tenho mais pergunta, não sei se você quer perguntar. Eu acho que entrou uma aqui, você falou do fluconazol, entrou uma... Cetoconazol. Então, do cetoconazol. Então a gente não, não pode ser usado em quem tem insuficiência adrenal, cetoconazol? Não, pode ser usado sim, gente. Porque se tiver indicação, não é que você esteja proibido. Eu falei, assim, causas. Gente, cetoconazol, pra vocês terem uma ideia, é um medicamento que a gente usa no Brasil para tratar Cushing. Porque a gente não tem as drogas que tem lá fora. Então, o cetoconazol é muito usado para tratamento de Cushing. Né? Exatamente porque ele bloqueia a esteroidogênese adrenal. Ele bloqueia esse tipo. Então, assim, o que eu tô querendo dizer é o seguinte. Porque alguém falou de causas que pode a adrenal voltar a funcionar. Então, por exemplo, se você teve uma micose, uma infecção, sei lá, precisou usar um cetoconazol, você pode acontecer, dependendo da dose, né? Pode acontecer de você ter uma insuficiência adrenal secundária ao medicamento. Aí você vai suspender o medicamento e vai recuperar. Não é que a pessoa... Se a pessoa tem insuficiência adrenal, já sabe que tem. É diferente. Estou querendo dizer assim, uma pessoa que normal não tem nada. Ela pode fazer assim como outras medicações. É porque cetoconazol já vem na minha cabeça direto, porque é o mais, para mim, é a droga mais comum que a gente usa no ambulatório de Cushing. Mas tem outras também que podem fazer isso. Entendeu? Hemorragia, gente. Hemorragia é uma causa de insuficiência adrenal. Olha só, quem usa anticoagulante pode fazer hemorragia adrenal, trauma cirúrgico. Sabia que trauma no parto pode fazer insuficiência adrenal no bebê? Trauma no parto? Pode fazer. Então, a gente tem milhares de causas infecciosas, trauma, cirurgia, sangramento. Entendeu? O que eu tô querendo dizer é o seguinte, a doença de Addison, a insuficiência adrenal primária, não é só isso. A gente fala assim, insuficiência adrenal. Aí o que vem na nossa cabeça? Primária ou secundária? Primária ou secundária, dentro da primária se abre um leque gigante. A gente tem autoimune, infecciosa, tem trauma, tem genéticas, tem milhares de causas, deficiência familiar de glicocorticoide, por exemplo, uma doença genética rara, tem a adrenoleucodistrofia, a gente tem um mundo de doenças, entendeu? Então, assim, e algumas são reversíveis ou não, dependendo do tipo, tá? Tá joia. Gente, eu falo muito. Tá ótimo.
Ó, ela tá perguntando aqui, ó, a gente pode responder aqui, ó, qual a melhor opção de corticoide para o adulto com RAC clássica, prednisona ou dexametasona? Então, como eu falei no início, lá atrás, não sei se você estava aqui, a hiperplasia adrenal congênita, né, o objetivo da hiperplasia, do tratamento do RAC, né, que a gente fala, hiperplasia adrenal, não é só repor níveis de corticoide. Claro que na clássica entra essa questão, porque aí a deficiência enzimática é muito grande. Mas tem a questão também que você quer diminuir os níveis dos androgênios, daqueles precursores que ficaram lá em cima, né, pela deficiência da enzima. Então, o tipo de corticoide que você vai usar vai depender da avaliação do médico. Não dá para você dizer qual é o melhor corticoide. A gente, por exemplo, para reposição de insuficiência adrenal, eu não gosto de usar a dexametasona, né? Porque ela tem um efeito supressor maior e não tem nenhum efeito mineralocorticoide. Então é mais comum, a gente sempre prefere a hidro, né? Hidrocortisona, mas tem aquele problema também da questão da formulação que não tem oral, né? Então, se for criança, por exemplo, a gente usa soluçãozinha oral de prednisolona. Então, assim, vai depender, não dá para dizer isso. Qual o melhor? O melhor, em termos de reposição, é considerada a hidrocortisona, mas tem gente que usa dexametasona porque o objetivo não é só repor, você quer suprimir o ACTH. Que aquele ACTH alto na hiperplasia adrenal congênita está estimulando a glândula a produzir mais ainda. E a deficiência enzimática não vai responder, não vai deixar a conversão da 17-hidroxiprogesterona, ela converter e virar lá embaixo cortisol. Então você fica com aqueles hormônios que estão lá em cima em excesso. E aí eles vão desviar para a via da síntese dos androgênios. E aí você vai ter hiperandrogenismo. Então, assim, o nível, o tipo de reposição vai depender também da fase da criança, do paciente. Em criança, por exemplo, a gente está preocupado com a questão da altura, né, da puberdade precoce. Então, é uma coisa. Na mulher, na adulta, já cresceu, a gente não tem mais esse problema, a gente quer o quê? Recuperar a fertilidade também. Então, tem várias questões que têm que ser avaliadas. Eu não posso responder o que é melhor, assim, sabe, sem ver o caso. Mas, de maneira geral, a gente prefere hidrocortisona, tá? Mas tem que avaliar. Deixa eu ver aqui. Tem mais coisas? Você quer perguntar? Alguém mandou alguma coisa para você, Adriana? Não, não mandou. Ah, eu lembrei aqui. Alguém falou do coronavírus, né? Ficou preocupado em relação ao coronavírus. Gente, então, a questão do coronavírus na insuficiência adrenal, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia já emitiu um parecer oficial. Eu até coloquei no meu Instagram lá, copiei lá exatamente, explicando direitinho o que vocês têm que fazer. Então, assim, quem tem insuficiência adrenal, qual a recomendação atual? Na vigência dos sintomas de coronavírus, né? Vocês sabem quais são, os sintomas gripais. Você já tem que dobrar a dose, mesmo se não for um quadro mais drástico. Porque você não sabe quando que vai evoluir para pior. Então, a princípio, a gente vai dobrar. Lembrando, sim, que a gente vai ajustar enquanto houver o sintoma. Depois, a gente tem que voltar para a dose habitual. A gente não pode ficar 30 dias usando dose alta, senão a gente está fazendo hipercortisolismo. Tá bom? E aqui, ó, tratamento com implante de hidrocortisona subcutâneo pode ser mais eficaz, tem menos efeitos colaterais? Olha, ainda não tem dados para isso, tá? Existe a questão da bomba, né, de subcutânea de injeção de hidrocortisona, mas a gente não tem dado ainda para isso. Eu não tenho experiência nenhuma ainda de prática, porque nem tem no Brasil, pelo menos eu não cheguei a ter. E acho que tem que ter mais estudos também para te responder isso. Tá bom? E, Ximene, e como que você acha que está o Brasil na parte de estudos da insuficiência adrenal? Então, assim, eu acho que tem muita gente interessada, né, como eu já te falei, em melhorar essa questão da pesquisa, né, de melhorar o tratamento. Mas, assim, no Brasil, especificamente, quem está mais a par dessa questão, aqui pelo menos na UFRJ, é o grupo da adrenal, né, da Aline, do professor Leonardo, porque eles são um grupo só de adrenal. Então, assim, eu sei o que sai de publicação, porque a gente estuda insuficiência adrenal, mas a minha insuficiência adrenal, que eu tenho experiência mesmo maior, né, é a secundária, porque eu me especializei em hipófise. Então, eu faço parte de um grupo de pesquisa que eu tenho, assim, muito orgulho, né, que eu sou do grupo da neuroendocrinologia da FRJ, e a gente estuda hipófise. Então, a gente estuda muito mais insuficiência adrenal secundária. Só que é óbvio que a gente não vai deixar de ler outras coisas, porque a gente também tem pacientes de outras questões, que tem primária também. Mas, assim, atualmente eu acho que quem vai te responder melhor isso, eu acho talvez a Aline, porque ela está pesquisando, ela faz pesquisa com isso. Né? A minha área de atuação de pesquisa é a hipófise, então eu posso te dizer mais em relação à insuficiência adrenal secundária. Então, o que eu posso te dizer em relação a isso? O que se está estudando cada vez mais é melhorar as formas de reposição. Ao invés de você
fazer hidrocortisona oral, simplesmente um comprimido que dê uma dose aleatória, o que eles estão tentando fazer? Imitar o ritmo circadiano do cortisol. Porque como é que o cortisol é sintetizado? Ele tem um ritmo, né? Ele de manhã ele tem os picos maiores, tá? E aí depois ele vai caindo bem devagarzinho e à noite vai diminuindo. Então, hoje em dia, por exemplo, aquelas novas drogas, né? Tem o Plenadren também, tem aquele Cronocorte que já está disponível, na verdade, mas assim, a gente não tem no Brasil, infelizmente, acho que só tem na Europa. O Cronocorte, por exemplo, é caríssimo. E ainda estão rolando estudos sobre essa droga, né? Para hiperplasia adrenal congênita e para Addison. Tem até um estudo recente em relação à hiperplasia adrenal congênita com cronocorte. Ainda não sei os resultados desse estudo, mas já tava rolando. Então, assim, e como é que essas drogas funcionam? Por exemplo, uma dessas drogas, né? Ela faz uma liberação rápida nas primeiras 4, 6 horas que você toma e depois vai liberando devagarzinho, imitando bonitinho o nosso ritmo circadiano. Porque a gente sabe que tomar um comprimido não é a mesma coisa do que você ter a produção endógena do cortisol. Então eu vejo uma tentativa de você tentar fazer com que as reposições sejam cada vez mais fisiológicas. Entendeu? Então essa é o que a gente vê mais, porque também eu vejo mais a secundária. A primária, se tem alguma coisa assim voltada para a pesquisa de tentar curar a doença de Addison, por exemplo, aí já são coisas que eu não vejo muito. Eu sei que já teve estudo, por exemplo, de uso do rituximab, que é um anticorpo monoclonal, para doença de Addison recém-diagnosticada, né? Para você tentar reverter aquele processo autoimune que destrói a glândula, entendeu? Mas assim, eu não fico a par dessas pesquisas, são coisas que eu aprendo com as publicações, que a gente discute no nosso grupo. Então, assim, eu não sei se de repente essa droga tem uma coisa, está sendo bem vista no meio científico, se isso foi para frente. Eu sei que foi estudado, tá? Uma outra coisa que eu queria perguntar para você é que às vezes tem pessoas que falam da insuficiência adrenal terciária. Aí eu vejo que às vezes está como medicamentosa, como distúrbios do hipotálamo. Então, não, pode falar. Pode falar. Não, então, alguns autores, eles fazem essa subdivisão, né, de insuficiência adrenal primária, secundária e terciária. O que seria terciária? Seria cometimento hipotalâmico, por deficiência do CRH. Aí você tem deficiência de CRH, se você não tem CRH, você não estimula a hipófise a produzir o ACTH e aí por diante. Só que as causas são parecidíssimas da secundária com a terciária. Quando é tumor, né, que invasivo, que destrói a hipófise, invade o hipotálamo, também vai afetar. Quando é medicamento, vai bloquear lá em cima, né? Então, assim, como acaba assim, do ponto de vista funcional, isso não tem muita diferença, na verdade. A não sei que você esteja falando de uma causa assim, genética específica, que levou uma mutação ali, entendeu? Isso, na verdade, não vai mudar muito. O que é o grande divisor de águas, em termos práticos, de você diferenciar a insuficiência adrenal, é você diferenciar entre primária e secundária. Por quê? Porque o tratamento é diferente. O paciente com insuficiência adrenal primária, ele, na maioria das vezes, 90% das vezes, 80%, sei lá, ele vai precisar do Florinef. Ele vai ter manifestações assim, de deficiência de mineralocorticoide muito intensas que você não tem na secundária. Por quê? Porque o problema da secundária é só o ACTH. E a zona glomerulosa, a parte que não é influenciada pelo ACTH, que é a síntese da aldosterona, por exemplo, ela não sofre dano nenhum. Ela não sofre dano. Então, você não vai ter paciente com insuficiência adrenal secundária, tem muita queixa queixa de pressão, de hipocalemia, de hipercalemia, sódio baixo, você não vai ver isso. Então, assim, do ponto de vista prático, o ideal é você diferenciar as duas. Então, assim, você querer subdiferenciar é uma coisa mais, um preciosismo, assim, de você querer localizar anatomicamente onde está o defeito. Mas, assim, a terciária você vai tratar igual a secundária, isso não vai mudar, entendeu? Então, a gente nem liga mais muito para essa divisão, mas é claro que, sim, que de repente, se você quer documentar uma deficiência específica, quer explicar uma fisiopatologia de alguma das causas, né, da insuficiência adrenal, você vai precisar descrever isso. Mas pra gente, né, o médico que tá ali no dia a dia, isso não vai mudar nada. Não muda, né? Tá? Legal. E aí? Alguém perguntou assim, como sei que é hipocrescemia? Será que ela quer dizer hipocalemia? Hipocalemia são níveis baixos de potássio. Hiponatremia são níveis baixos de sódio. A hiponatremia a gente encontra... É um sinal que a gente encontra no paciente com insuficiência adrenal. Não sei se é isso que a pessoa está perguntando aqui, né? Eu também não...
Alguém perguntou aqui, então tem... Nossa, o pessoal adorou a live, hein? Ah, que bom. O que é a CTH? Então, a CTH é o hormônio adrenocorticotrófico. Ele é produzido pela hipófise e é ele que vai dar ordem para as nossas adrenais para sintetizar os hormônios do córtex adrenal, né? Porque a adrenal é dividida em duas partes. Acho que é importante lembrar isso. A gente tem o córtex adrenal, que vai sofrer ação da CTH, e lá dentro a gente tem a medula adrenal, que não tem nada a ver com essa questão. A medula adrenal vai produzir as catecolaminas, noradrenalina, né, epinefrina, tá? E aí o ACTH vai atuar no córtex adrenal, estimulando a produção dos hormônios adrenais. Não é só o cortisol, a gente tem a aldosterona, a gente tem... Não, o ACTH não vai atuar na aldosterona, mas o cortisol e os androgênios, tá? Então, assim, o ACTH é o hormônio da hipófise que vai estimular as adrenais a produzirem os seus hormônios, tá bom? Olha só, tem uma pergunta aqui. Uma vez um médico disse que as minhas suprarrenais podem ter sofrido com 2 litotripsias que fiz quando criança. E isso teria contribuído para eu adquirir o AIDS. Pode ou é muita viagem? Não, não é muita viagem não, porque trauma cirúrgico é uma causa de insuficiência adrenal. Pode ser. Eu não sei, a gente, né, não sei como é que foi a cirurgia, enfim, mas é descrito que trauma cirúrgico pode levar a insuficiência adrenal, sim. Então não é viagem, não. A bateria do celular tá acabando, gente. Ah, alguém até explicou, legal, hormônio adrenocorticotrófico. Obrigada aí por me ajudar. Qual seria a função da CTH? Eu já falei. Qual é a dose fisiológica? Fisiológica do quê? Do corticoide? Do Florinef? Do que ele está falando? Se for do corticoide, a dose fisiológica vai depender de paciente para paciente qual é o tipo de insuficiência adrenal que ele tem. A gente tende a usar doses bem mais baixinhas na insuficiência adrenal secundária, tá? E na primária, como a destruição da glândula é mais intensa, né? A gente tende a fazer doses maiores e associadas a mineralocorticoide, como é o Florinef, que todo mundo está falando aqui. A gente não costuma usar Florinef para secundária. Isso é praticamente nunca a gente usa isso. É muito difícil, tá? Tá dando sede só de ouvir ela falar. Eu falo muito, gente. Eu falo muito. Tem que fazer uma live estendida. Tem uma participante aqui, Angélica, que ela colocou: gostaria de ter a minha pergunta respondida. Você chegou a ver? Foi essa que eu li. Então, a da Angélica? Eu não sei. Então, essa que é a minha dúvida, porque eu não sei. Nossa, tem uma pessoa que tem 3 doenças raras. Caramba. Como que a gente... Então, essa que é a minha dúvida, porque a pessoa falou isso logo depois que a gente entrou. Eu não sei se ela estava se referindo à questão das perguntas que você mandou, ou se foi alguma coisa que mandou aqui. Já respondeu. Aí eu tô tentando ler. Você já respondeu, Ximene? Ah, já? Ai, que bom, gente. Já. É porque é muita coisa. O que eu não souber também a gente vê, mas eu acho que é isso aí, né? Vacinas. Ah, alguém perguntou de vacinas. Pode tomar ou não? Pode tomar sim, gente. Vacina da gripe? Será que é a vacina da gripe? O insuficiência adrenal não contraindica. Elas têm um pouco de dúvida em relação à vacina do sarampo, da febre amarela. Essas vacinas, por exemplo, a do sarampo, da febre amarela, que é vírus vivo atenuado, né? A gente tende a evitar em pacientes que estão imunossuprimido. Então, são pacientes que fazem doses de corticoide muito altas. Quem são essas pessoas? Pessoas que têm câncer, enfim, câncer não, é mais doença reumatológica, né? Ou doença hematológica, por exemplo, púrpura trombocitopênica idiopática, o PTI, às vezes tem que fazer doses altíssimas, senão o paciente faz plaqueta muito baixa, né? Lúpus, artrite reumatoide, essas doenças reumatológicas que usam doses, que o paciente às vezes tem atividade, o reumatologista precisa de doses muito altas, né? De corticoide, então você fica numa situação de imunossupressão, porque a gente sabe que o corticoide ele tem um efeito no sistema imunológico, né? Ele é um modulador do sistema imune, então se ele está em doses muito altas, ele suprime a ação do sistema imunológico. Então, assim, esses pacientes têm que tomar cuidado com alguns tipos de vacinas. Realmente, algumas vacinas com vírus vivo atenuado são contraindicadas. Mas a da gripe não. A da gripe não é com isso. Não tem vírus vivo ali, então não tem problema. Mas o ideal é você sempre perguntar para o seu médico, se informar, tá? Mas em relação a sarampo, que eu saiba, tem que ter esse cuidado mesmo. Mas isso não se aplica ao paciente com insuficiência adrenal. Porque a dose que a gente faz não é dose imunossupressora, muito pelo contrário. A gente não quer fazer dose imunossupressora. A dose imunossupressora, ela é boa para a doença que está sendo tratada, mas ela é péssima para
para o resto do corpo em relação aos níveis de cortisol. Por isso que a pessoa que o reumatologista que usa essas doses altíssimas, depois ele tira. Ninguém fica fazendo 60 miligramas de prednisona com lúpus pro resto da vida, senão não dá. Ele tenta tirar. Ele usa por um tempo, e aí eles usam aquelas famosas drogas poupadoras de corticoides, né? Aí vai entrar as drogas deles lá. Mas assim, não se aplica pra gente aqui, né? Quem tem insuficiência adrenal não vai ter esse problema em relação a corticoide como dose imunossupressora, tá? Então, a princípio, não teria contraindicação, não. Tá bom? Okay. Mais alguma que você viu, Ximene? Deixa eu ver aqui. Eu tô passando, tem muita gente, né? Coloquei os implantes, mas meu organismo está rejeitando. Não sei que implante. Nem também ciproterone. Começou ano passado. Aí, ó, é o que eu tô falando. Né? São medicamentos... Tem RAC, a sua filha, né? A Graça de Andrade. Sua filha deve ter RAC. Hiperplasia adrenal congênita, é o que eu falei. A hiperplasia adrenal congênita é diferente a fisiopatologia, né? O objetivo de tratamento em relação à insuficiência adrenal primária só pelo Addison autoimune, né? Que é o Addison mais comum. A gente não quer só repor níveis fisiológicos do cortisol, né? Com corticoide. A gente quer suprimir aquele excesso de androgênio que está lá em cima. Então, a gente também, às vezes, tem que usar antiandrogênico junto. Né? Então pode entrar essas outras drogas sim, até para bloquear e evitar que a criança entre na puberdade precoce, virilize, faça a virilização, né? Eu tenho síndrome de Sjögren. Legal. Síndrome de Sjögren, gente, para quem não conhece, é uma complicação pós-parto, tá? É uma complicação pós-parto. O que acontece? É um hipopituitarismo pós-parto. O que é isso? É uma paciente que vai fazer um parto complicado, geralmente com hemorragia, um sangramento muito intenso, e aí isso vai levar a uma necrose, uma isquemia da glândula hipofisária. E aí ela passa a não produzir mais os hormônios hipofisários, incluindo a prolactina. Então, no pós-operatório é muito comum aquela paciente, quando faz Sjögren, ela não consegue amamentar, ela não tem prolactina, tá? E é muito comum insuficiência adrenal, é uma das manifestações mais comuns do paciente com Sjögren. Então, assim, muitas vezes as pacientes ficam anos sem ser diagnosticadas porque, né, tá aquele contexto de puerpério. Não consigo amamentar, toma fórmula. Aí ficam aqueles sintomas de cansaço, indisposição, todo mundo acha que é do pós-parto, porque realmente, né, só quem viveu um puerpério para saber como é complicado. Então, fica anos. Eu tenho paciente que a gente já fez diagnóstico 10 anos depois. Né? Porque assim, ela sofrendo com várias coisas, quando foi ver, tinha pan-hipo total, assim, tinha tudo deficiente. Então, isso é uma complicação que existe, não é comum, graças a Deus, né? Porque cada vez mais, com a boa assistência obstétrica, a gente cada vez menos vê essas complicações, mas síndrome de Sjögren é uma complicação muito considerável em pacientes em que não tem assistência obstétrica, porque fica a paciente ali fazendo parto, sangrando, né? Às vezes parto em casa, não tem assistência médica, não tem como repor sangue, volume, o paciente morre. Então, assim, isso já não é uma realidade tão presente no Brasil, porque graças a Deus as coisas melhoraram, mas antigamente isso era mais comum, tá? Eu vi uma aqui, Ximene, calendário regular em pacientes estáveis devem ser mantidos? O que você chama de calendário regular? Em relação de vacinação. Sim, você tem que manter. Se você não tem, a princípio, nenhuma contraindicação, como eu falei, né? As contraindicações, se você está com a doença ativa, vacina da gripe, vamos supor, que é o que está tendo na campanha atualmente. Se você não está com doença febril aguda, que contraindicaria a vacina, a princípio, não teria por que você suspender. A gente só suspende vacina se você está doente ou se você tem algum fator que possa fazer com que aquela vacina aumente os riscos de complicação. Que é o caso, por exemplo, de pacientes que vão fazer... Tem imunossupressão, tom uso de imunossupressor, que não é só corticoide, né, gente? Existem outras drogas para tratar outras doenças que são imunossupressoras. E aí, esses pacientes têm que conversar com o médico para saber se o grau de imunossupressão proíbe determinadas vacinas. Então, assim, em relação à insuficiência adrenal, eu respondi, mas a pessoa tem que ver se ela não tem outra coisa também que possa interferir. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, tá? Aqui, meu filho tem RAC, já tomou 2 vezes febre amarela, mas não contraindica, como eu falei. Acho que é isso, né? Eu acredito que tem A Gui está perguntando da RAC primária, secundária e terciária. A gente não tem essa classificação, não. É insuficiência adrenal. A hiperplasia adrenal congênita é outra questão. A hiperplasia adrenal congênita é um conjunto de doenças causadas pela deficiência de alguma enzima que sintetiza o cortisol, né? Os hormônios do adrenal. Tá bom? Ih, caramba, tem tanta gente com síndrome de Sjögren aqui, que curioso. Olha, tem o síndrome
de Sheehan. Caramba, gente. Olha, que curioso isso. Que eu vi poucos casos, porque é raro hoje em dia. Interessante. E alguém está falando da questão do hábito de dormir. Ah, gente, uma informação importante. Quando você toma hidrocortisona, quem toma hidro, geralmente a gente divide as doses em 2 a 3 vezes ao dia. Não é igual prednisona, né? Que a gente usa uma vez só. E aí a gente tem que tomar cuidado, esperar, sempre tentar usar 6 horas, 4 a 6 horas antes do horário de dormir, senão pode dar distúrbios do sono. Porque o que é o fisiológico? Lembra, mais uma vez, a gente está tentando reproduzir o fisiológico. O fisiológico é chegando à noite, o cortisol tem que ir baixando. Então, se você toma a droga logo na hora de dormir, você está fazendo o contrário do fisiológico. Então, você pode ter alguns distúrbios do sono. Então, a orientação é a gente sempre deixar um espacinho, 4 a 6 horas antes do horário de deitar para dormir. Tá? Ah, alguém já explicou aqui. Eu acho legal que o pessoal mesmo interage, se um ajuda o outro, explica a pergunta do outro. Ajuda. Eu acho que todo mundo já... Pô, é legal isso. Muito Nós temos bacana, um grupo que é a nossa família. Um grupo do WhatsApp. E assim, um ajudando o outro. No começo era mais eu, a Adriana, dando apoio. Daí as pessoas foram interagindo e foram... E é muito... Eu acho muito bom, porque é a voz do paciente falando, né? Exatamente. Isso é muito importante. Ele vai, ele fala o que está sentindo. Daí o outro também, mas não, fica tranquilo. Chega a ser até uma terapia. Ah, isso é muito importante. É igual o pessoal da Pand, né? A gente aprende muito. Eu queria saber, eu fiquei curiosa, eu li o site de vocês, eu vi a história, mas eu queria saber o que foi o ponto assim, inicial para começar. Eu vi que tem vários médicos, né, várias pessoas que se uniram para fazer a associação. Mas como é que foi o ponto de partida? Foi com você? Você que de repente teve o diagnóstico e aí teve a ideia? Como é que foi? Achei tão legal isso. Foi... Desde o começo já foi uma associação, não fui eu sozinha. Eu tive a doença, eu tenho a doença, eu tenho ciência adrenal primária, autoimune, há 6 anos. Ah, entendi. E eu sou anestesiologista, trabalhei 20 anos com anestesia e comecei a passar mal. Eu comecei a ter muitos vômitos, emagrecer, e eu achei que eu estava trabalhando muito, que eu já estava com com 45 assim, né? anos, que eu estava em depressão, que eu estava muito cansada porque eu não estava dando conta. E isso foi 6 meses. 6 meses eu indo para o hospital passando mal, voltava. Caramba, 6 meses. 6 meses, E sendo médica, né? A gente vê que normalmente mas é 3 anos. É, isso mesmo. Às vezes até mais. Às vezes só descobre quando faz a crise adrenal, né? Que já tá grave. E quando eu descobri, foi numa crise adrenal que eu descobri. Porque eles estavam achando que eu precisava colocar marca-passo. Era 1000 coisas. É mesmo, então, caramba. Então, na crise adrenal, descobriu. E eu fuçando na internet, procurando um grupo, achei o grupo de hiperplasia, daí vi que estava no grupo errado, daí dentro desse grupo estava a Adriana Santiago, e a gente se identificou porque a filha dela também tem a mesma doença. A dela é Addison e ela também, sempre ajudando. Ela sempre ajudando o pessoal, sempre ela já estava mais tempo que eu. Hoje em dia, a médica da filha dela é aqui de São Paulo, a doutora Tânia. Ela que me recomendou a doutora Tânia, então eu sou paciente também da Tânia. E a gente virou uma família. E a intenção nossa é ajudar os pacientes, não mais do que isso. Melhorar com certeza. O tratamento, melhorar o diagnóstico precoce. E dar o apoio. O mais importante é o diagnóstico, né? Esse apoio também, né? Porque ter uma doença crônica é muito difícil para o paciente. Às vezes tem alguns pacientes que se revoltam, param de tomar tudo. Isso é uma coisa que a gente vê muito também. E foi a doutora Tânia que falava para mim e falava para ela: vocês têm que montar associação, vocês têm que montar associação. Sempre falava da Cares Foundation para gente. E daí a gente foi vendo a possibilidade de que a gente tinha que se oficializar, né? Que tinha que ser oficializado mesmo, para a gente poder ajudar efetivamente. Ai, que bom. Lá na FRJ a gente tem umas experiências muito legais também com grupos assim, de apoio, mas assim, mais voltada para a acromegalia, né? Que é a nossa maior área de atuação. E a gente é muito legal, eles fazem aulas, quando tem aula com nutricionista, com vários especialistas para ajudar nas demandas. É bem legal isso.
Eu tô vendo uma pergunta aqui, ó. No exame da imagem é possível ver atrofia do córtex? Então, na tomografia você pode ver algumas alterações da adrenal, sim. Dá para ver ela um pouquinho mais atrofiada no caso da autoimune. E da hiperplasia ela pode estar aumentada, tá? Mas como eu falei, vai depender da etiologia. Mas pode ver sim. Sim. E a gente já está explicando aqui, é clássica, não clássica, isso. Então, alguém está falando aqui das divisões. A hiperplasia adrenal congênita, ela é dividida em clássica e não clássica. Dentro da clássica, você tem a forma perdedora de sal, tá? Que é aquela que vai afetar o bebezinho logo que ele nasce, que o teste do pezinho é fundamental, porque senão em 2 semanas a criança pode evoluir para o óbito, porque faz um choque circulatório grave. E tem a virilizante simples, que você vai ter aquela questão, né, da genitália ambígua, aquela questão da alteração dos excessos de androgênio, mas não tem tanta perda de sal, não tem tanta essa questão circulatória. E a não clássica a gente chama de tardia ou atenuada, porque você vai ver depois, pode ser só na infância, pode se manifestar às vezes só na vida adulta, tá? Essas são as classificações que a gente tem. Eu acho que a gente já respondeu tudo, né? Por favor, responda a minha pergunta sobre o ciclo do cortisol. Será que ela está falando, que ciclo? O ciclo que você diz é o ritmo circadiano? Porque se for, é isso que eu falei. Ele aumenta de manhã e depois ele vai baixando devagarinho. E a gente tenta fazer com que a reposição do corticoide seja mais próximo disso. Por isso que, por exemplo, quem usa hidrocortisona, a gente vai usar a dose maior sempre de manhã e a dose maior no final do dia. Tentando evitar ao máximo usar perto da hora de dormir, porque a gente sabe que no final da hora de dormir o cortisol tem que estar... Tá? A gente perguntou o calendário, acho que já tá tudo... Travou. Voltou. Tomar vacinas. Voltou? Eu acho que sim. Eu acho que é isso, né? Será que a gente deixou de falar alguma coisa? Acho que não, né, gente? A médica falou que além da... alguém já explicou. Eu acho que não. Bom, eu já estava com menos questões que vocês, olha, que você, né? Se não fosse você... Não, é porque eu deixei anotadinho aqui, eu gosto de ter meio... Bom, gente, bom, você quer... Não sei que eu posso ajudar mais. Tem mais... O que eu acho que é a dúvida de todas que estão aqui, para mim... Eu acho que tá ótimo, Ximene. Muito bom. Foi a melhor live. Ai, que isso. Imagina, gente. Eu ainda tô me acostumando com esse negócio de live, porque eu tenho dificuldade, como eu te falei, eu falo muito. E aí, a pessoa tem que ir me cortando. Então, é bom você estar com tudo aí, a live guiada, porque na outra que eu fiz com a Pand, né, o pessoal da Pand... A sorte é que a Roberta também já chegou e falou, a gente tá faltando aqui 5 minutos. Tá bom, porque senão eu falo muito. Eu vou indo, quando você vê, acabou o tempo, eu continuei falando. Tá bom? Então acho que tem só me segurar um pouquinho. Tá? Que legal. Muito obrigada pelo convite, tá? Fiquei muito feliz. Espero ter ajudado vocês. Espero que tenha iluminado um pouquinho. E é como eu falei, né? Se tiver alguma dúvida que eu possa esclarecer, eu sempre procuro abrir as caixinhas lá do Instagram ou direct. Claro que às vezes não dá para responder todo mundo. Às vezes eu vejo assim, tem que responder. Só que, às vezes, né? A gente tá ali no corre-corre, no consultório, tá no consultório ainda não, que eu ainda não voltei pro consultório, mas tá no atendimento aqui, computador, aí tá no plantão, e a gente às vezes não consegue responder na hora. Mas eu vou sempre tentando devagarinho respondendo as pessoas. Tá? Então, se de repente ficou alguma coisa aí que eu não tenha visto, né? Porque não tô conseguindo acessar tudo, pode de repente mandar um direct, ou então manda para você mesmo, né? Acho que pode concentrar em você, já que você é a pessoa da associação, que o que eu puder responder, talvez eu até possa responder por e-mail, enfim, tá? O que eu puder ajudar, tá bom? Muito obrigada pelo convite, te agradeço. Imagina. Eu que agradeço. Excelente live. Olha, gente, depois nós estamos com 41 participantes agora. Já chegamos a quase 60, né? Acho que foi 58. Acho que foi um sucesso. Muito obrigada, gente. Muito obrigada pelas informações. Eu costumo sempre dizer que informação salva vidas. E é isso mesmo. Certeza. E é o que você faz. Parabéns pelo profissionalismo. Parabéns pelo jeito que você fala, do jeito que você se expressa no Instagram. É muito importante. A gente vê que as pessoas estão precisando disso mesmo, dessa atenção que você dá. Eu só tenho que agradecer a ter você com a gente na aba. E me coloco sempre à disposição. Muito obrigada, tá, gente? Então tá joia. Então uma boa noite. Bom. Boa noite, gente. Tchau, boa noite, obrigada. gente. Obrigada pela participação de todos, viu? Tchau. Tchau.